Estúdio Eu e Ela apresenta. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Eu e Ela Podcast. Eu sou o Léo Cunha E eu sou a Diana Cunha. e hoje teremos polêmica. Muita Muitas. polêmica, pouca polêmica. Acho que muita polêmica. Será que o nosso convidado já apanhou de alguém ou já bateu em alguém? Pelo menos já quiseram. Agora, se aconteceu, eu não sei. Quem é que está aqui hoje? O nosso convidado de hoje é engenheiro, influenciador digital, membro da União Conservadora do Rio de Janeiro e ficou conhecido nacionalmente quando sua equipe foi agredida Olha aí. por um integrante do PSOL dentro de uma universidade. E ele não parou. Seja muito bem-vindo ao Eu e Ela Podcast, Pedro Neto. Seja Bem-vindo, Pedro. Olá, meus queridos, uma satisfação, uma honra muito grande aí poder participar desse momento aí com vocês e vamos falar sobre absolutamente tudo. Isso aí. Sem cortes, né? Como dizer. Sabe o que eu acho muito maneiro? É que assim, eu fiz uma pergunta para ele ontem, falei, cara, tem umas perguntas aqui que a gente elaborou e tal, tem alguma que você gostaria que a gente não aborde? Ele não pode perguntar qualquer coisa. Não tem, a gente tem as perguntas, mas ele nem sabe quais são as perguntas. É totalmente diferente. Só que antes de começar, se inscreve no canal, já deixa o seu like. A gente tem uma estatística que tá diminuindo. 70% das pessoas que assistem um vídeo aqui no canal não são inscritas. Então vai lá, se inscreve, investe um tempinho aí, que hoje tem muita polêmica, qualidade, para quem tem um lado político, tá na dúvida. Vamos ver se decide hoje para onde você vai. E muita informação. Muita informação. Ô, Pedro, vamos... Só um minuto, deixa eu dar o presente pro meu convidado, sim, por favor. pô. Opa, essa parte é importante. Presente pra você. Obrigado, É a parte que a gente avalia se ele vai abrir, não vai abrir, para ver na hora o que ele vai falar. Obrigado. Vai E ainda gostar, tem né? QR Code, né? Tem, é pra você se inscrever no nosso canal, tá? Isso aí. É só apontar o celular e se Você inscrever. gosta de e você atividade tá em casa física, jogar um futevôlei, Pô, dar obrigado. uma corrida na praia. Irado, hein? também. Ficou bacana mesmo. Pô, aí. Era mais Show de bola, socialzinha, agora a gente fez A gente tá mudando, mais praião. Obrigado. botando o modelinho verão. Valeu. Apesar de estar no inverno, né? Daqui a pouco tá É. no verão. É porque o Rio de Janeiro, né? Calor o ano Porra, inteiro, adoro. praticamente. Se bem que a gente tá passando um tempinho de frio. Verdade. Ô, Pedro, vamos começar aqui. Cara, como é que você chegou nesse universo da influência política? Como é que você foi parar nisso aí? Como é que você caiu de cabeça nisso, cara? Então, foram dois fatores aí que foram primordiais para isso acontecer. Primeiro, que eu me formei engenheiro ali em 2016 e abri uma empresa. Assim que eu abri a empresa, eu comecei a analisar todas as tributações que a gente tinha aqui no Brasil, diversas cargas tributárias, diversos desafios. Acabou que no momento eu tive que contratar uma advogada tributária para me explicar imposto que eu tinha que pagar e que não tinha que pagar. Eu comecei a pesquisar e vi que muito dos gastos das grandes empresas aqui no Brasil é com isso. Abriu a empresa, a gente isso. já Advogado Vê que tá. especialista em tributação na área tributária para poder explicar o que você tem que pagar e o que você não tem que pagar e como você tem que pagar. E aí foi uma das primeiras coisas aí que me ligou alerta nesse sentido. Eu nunca fui politizado, eu estudei no Pedro II, que é um colégio de esquerda, extrema esquerda, acho que extrema esquerda. se fizer uma disputa aqui entre UF, Pedro II, USP e Universidade Nacional de Brasília, eu acho que a instituição mais esquerdista do Brasil e talvez do mundo seja o Pedro II, né? Uhum. Porque aí é desde a base, né? Pedro II é uma militância ali realmente desde a base. E é o único colégio que está na nossa Constituição. E aí, em paralelo a isso, foi justamente quando apareceu um vídeo de um senhorzinho, um velhinho no YouTube pra mim, falando de política, largando o aço no PT, que depois eu virei a descobrir que se chama Olavo de Carvalho, né? E aí me viciei nos vídeos do velhinho, aí descobri que ele tinha ele vendia cursos online, né? Que na época era o COF, né? O curso de filosofia online, um curso online de filosofia. Me matriculei no COF, isso já em 2017, mais ou menos. E dali eu não parei mais. Só que não tinha ainda nenhum ativismo, nenhuma atuação política, só interesse mesmo. E como o próprio Olavo falava de diversos escritores, eu sempre fui um cara muito curioso. Por exemplo, eu desde a época de colégio, eu via, estou estudando alguma disciplina, eu sempre gostei mais da parte de exatas. Aí, por exemplo, um professor de cálculo citava algum autor de livro, eu chegava em casa, já baixava o livro, ou comprava o livro e começava a estudar o assunto. Com o Olavo foi a mesma coisa. O Olavo citava sempre autores conservadores, citava Roger Scruton, aí citou também Hayek e Mises, ali mais voltado para a parte econômica. Embora o Olavo não fosse liberal, o Olavo era mais nacionalista do que liberal, né? Ele está ali na linha tênue.
eu comecei a pesquisar esses assuntos e sempre estudando, lendo muito, sempre curioso. Aí num livro cita outro livro. Aí comprei um box da Escola Mises. Na época, lá já no período pré-eleitoral de 2018, estava muito em alta a escola liberal, porque Bolsonaro anunciou que o seu ministro da Fazenda seria o Paulo Guedes, né? Que aí, na época, falavam que era o posto Ipiranga do Bolsonaro. Aí perguntava alguma coisa de economia, ele falava que era melhor falar Paulo Guedes. Porque é exatamente isso, né? O gestor público que, para mim, tem que ser realmente respeitado, não é aquele que acha que sabe tudo. É aquele que sabe delegar para quem sabe. E foi o que o Bolsonaro fez, né? Bolsonaro, ali, previamente, anunciou que simplesmente Paulo Guedes, PhD na Universidade de Chicago, que é uma das universidades mais liberais do mundo, né? Em relação a doutrinas liberais, é a melhor universidade do mundo, né? Tanto que foi dali que surgiram os Chicago Boys, né, que foram contratados lá pelo governo na época chileno para implementar programas liberais lá 40 anos atrás lá no Chile. E exatamente por essa razão, que ali analisando, estudando muito essas biografias ali, 18, 19, ainda não tinha nenhum ativismo político, 20, 21. Aí quando chegou em 21 eu comecei a ver diversos influenciadores gravando, produzindo conteúdo. Aí comecei a fazer o mesmo. Aí gravei um vídeo no YouTube em 2021 falando das eleições para a prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Na época ali, Eduardo Paes e Crivella. É por isso que eu falo que eu tenho legalidade para hoje bater no Eduardo Paes. Porque o meu primeiro vídeo na história da minha vida na internet foi batendo no Eduardo Paes. Referente às eleições aqui para a prefeitura do Rio de Janeiro. E parei. Gravei uns vídeos ali para o YouTube ali e parei. Mas me interessei pelo assunto, né? Na época ainda focava muito na minha atuação profissional, obra, engenharia, isso, aquilo, outro. E aí, em 2022, né, quando já estava chegando ali mais perto do período eleitoral, eu voltei a produzir conteúdos para a internet e aí já para o Instagram. Aí comecei a gravar uns vídeos na época ali, igual o Nicolas Ferreira fazia, né, com aquele fundo verde, colocando uma notícia atrás e falando sobre o assunto. Nessa época eu já estava estudando política há um tempinho. Eu era cru no ativismo político, na produção de conteúdo, mas eu não era mais cru intelectualmente falando, né? Eu já tinha um background ali de, sei lá, pelo menos 6 anos estudando política, né? De 5 a 6 anos. E estudando mesmo, assim, por diversão, né? Eu chegava em casa, não tinha nada pra fazer, ficava vendo debate na internet, aí ficava pesquisando, você vê um debate, alguém puxa um dado, você vai, começa a analisar e estudar aquele dado, aí faz alguma menção a algum país, algum modelo de gestão, você vai e começa a estudar aquele modelo de gestão. E aí eu sempre fui curioso pra caramba, né? Eu fui estudando os países que deram certos ao longo da história, a causa de todas as guerras, enfim. E aí em 2022 eu comecei a fazer isso, naquele período ali pré-eleitoral, gravando vídeos com fundo verde, com a notícia atrás, discorrendo e desenvolvendo sobre os assuntos. Mas sem nenhum tipo de responsabilidade ou compromisso. Tava em casa lá à toa, pegava, vou fazer um vídeo. Aí eu pegava e gravava um vídeo. Aí gravava um hoje e o outro daqui a um mês. E aí acabou que eu bati 4 mil seguidores, assim, mas também não foi orgânico, né? Quer dizer, foi orgânico, mas é orgânico, né? Porque não tem dinheiro, não fiz tráfego pago, não fiz collab, não fiz nada. Só que, por exemplo, para mim o crescimento como é da minha rede social hoje é contínuo. Eu ganho mais ou menos 2 mil seguidores, 1.500 seguidores, 1.500 seguidores por dia. Ou seja, orgânico, né? Tem uma regularidade. Não é porque eu postei um vídeo vai me dar 30 mil seguidores. Não foi assim. Você vê meu Instagram hoje é uma construção. Eu ganho mais ou menos ali a média de 1.500 a 2.000 seguidores por dia. Nessa época não era assim. Meu Instagram era meio morto, né? Porque eu não era conhecido de ninguém. Aí eu gravei um vídeo, esse vídeo aí me fez mais ou menos subir para 4 mil seguidores, de um desses vídeos aí que eu tinha gravado. Depois um outro vídeo aí me fez subir para 12, de 12 eu fui para 16, mas assim, eu gravava alguns vídeos e um vídeo pegava. Mais ou menos assim eu ganhava 3 mil seguidores. Entendi. Aí fiquei um tempo parado ali estagnado com 16 mil seguidores, né? Isso aí já em 2023, mas assim, gravava 3 vídeos por mês, digamos assim. Aí fiquei nessa pegada até ano passado, há um ano atrás aproximadamente. Quando há um ano atrás eu acho que eu tava nessa pegada aí mesmo, gravar 2 vídeos por mês, assim, mais ou menos. E eu entrei no movimento político que se chama União Conservadora. A União Conservadora, ele tem uma atuação muito firme em universidade, né? A União Conservadora criou esse modelo que hoje muita gente replica em outros estados, mas foi criado pela União Conservadora, pelo presidente Mário, que é atuação em universidade abordando, questionando alunos, questionando o ativismo
né, dos próprios professores dentro da universidade, que não tem o menor problema o professor ter o lado político dele, só que ele tem que saber separar as coisas e dar a disciplina como ela tem que ser dada, sem ficar expondo e defendendo a sua bandeira em sala de aula, porque aí você não está formando aluno, você está formando militante. Então, naquele momento eu conheci esse movimento político, conheci o presidente, o Mário, e ele começou a me dar várias dicas de rede social, várias dicas, então assim, eu atribuo o meu crescimento quase que, claro que tem a equipe hoje, Danilo, Davi, Márcio, tem um pessoal com a gente, mas eu atribuo o meu crescimento principal a ele, né? Porque nesse momento eu devia ter 20 e poucos mil seguidores quando eu entrei na União Conservadora, isso foi há menos de um ano, né? Deve ter uns 9 meses a 10 meses. E ele me dando várias dicas de rede social, horário para postar, chamada para os vídeos, etc. Retenção. E aí me deu essas ideias de gravar vídeo em rua, que era uma coisa que eu já tinha feito, mas assim, eu devia ter feito umas 3, 4 vezes na minha vida, né? Já era uma coisa que eu gostava, porque eu sempre gostei muito de debate, né? Eu gosto realmente que a pessoa discorde de mim para eu poder colocar o meu ponto. Eu adoro isso. Então, eu realmente não fico nervoso porque é minha zona de conforto, é o contrário. Eu vejo que eu vou para debate e tem um monte de gente que fica nervosa, né? Eu tava debatendo com um esquerdista semana passada e ele tá tremendo. Aí comigo é o oposto, é minha zona de conforto, entendeu? Então, até porque tudo que você faz na vida é o poder do hábito, né? Tudo que você faz 3.000 horas, você chega perto da perfeição, né? Então, quanto mais você faz, mais tranquilo você fica. Por isso que o homem, a meu ver, ele tem que se treinar sempre no desconforto. Aí eu tenho medo de descer de, roda gigante. O que um homem tem que fazer? E na roda gigante 20 vezes. Caralho. Na 10ª vez ele já vai ter menos medo. Então aí eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo aí com uma frequência maior. E aí alguns vídeos nossos começaram a escalar. Eu comecei a ganhar mais seguidores de forma ali orgânica, agora no sentido prático mesmo. Comecei a ter uma recorrência ali de ganho de seguidor diária. E aí eu comecei a ser chamado para participar de algumas revistas de direita, alguns canais de direita no YouTube, né? Como a Gazeta do Povo, Exato e vários outros ainda, nem vou nominar aqui, senão vou esquecer. E aí comecei a participar de vários desses veículos. Comecei a ter alguma projeção na rede social nesse período. Aí eu entrei com bola e tudo, né? Aí comecei realmente a ter uma disciplina para isso. E eu digo que de janeiro para cá eu basicamente moldei minha vida para isso. Hoje eu moldei minha vida para isso. Então... Rapidinho, você começou um pouco diferente, né? Tem muita gente que entra na política e depois vai estudar política. Isso. Você não, você se preparou anos, é por isso que você não sente o debate. Agora, só É por isso que no debate você vai tranquilo. Então, mas eu era muito tímido, muito, mas assim, coisa bizarra. Eu falava com as pessoas olhando para baixo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito. Quem me conhece hoje não acredita nisso. Então, assim, eu tinha... falta de conhecimento, né? Quando você tem o conhecimento, você passa a ser mais seguro daquilo que você está falando também. O conhecimento, ele te ajuda a vencer a timidez, mas você ainda tem um desafio que é vencer a timidez. Sim. Claro que o conhecimento te ajuda, mas a timidez ali, eu diria pra você que hoje ela é a variável que mais dificulta as pessoas a produzirem conteúdos. Isso aí é disparado, entendeu? Então, assim, comigo, nesse momento, eu tinha muito ainda essa coisa da timidez. Só que eu fui realmente me soltando. E eu já tinha, como tu falou, eu já tinha um background, porque eu já estava me preparando há um tempo. Então, quando eu ia produzir conteúdos, quando eu ia até ter esses confrontos de ideia na rua, eu já estava mais tranquilo, entendeu? E hoje, assim, eu realmente fico tranquilaço. Eu não tenho timidez hoje nenhuma para gravar vídeo, para produzir conteúdo, nada para debater. Eu fico muito tranquilo. Se você falasse que era tímido, eu ia ficar surpreso. Porque você acaba tendo embasamento teórico para... debater, né? E te dar uma certa tranquilidade. Só que... Fala, desculpa. Não, é uma curiosidade, porque você falou que começou quando você foi empreender. E você desistiu? Só pra perguntar, porque são muitos tributos, né? Então, eu queria saber. Entre aspas, sim, né? Eu, na época, quando eu criei lá minha empresa... Assim, nossa, meu Deus, tem que pagar muita coisa. Não, eu ainda atuo com algum... assustador, né? Eu ainda atuo com alguns serviços, mas na época eu pensei, caramba, vou criar uma construtora aí, vou ficar bilionário e tal. Na época lá, que hoje eu não tenho mais esse objetivo de ter uma construtora gigantesca, porque eu sei o que você tem que fazer para chegar nesse patamar que Marcelo Odebrecht, Daniel Vorcaro, o dono da Queiroz Galvão, o dono de UTC Engenharia chegaram, né? Eu sei de quem eles tiveram que tomar bênção e eu não quero tomar bênção dessas pessoas, né? Quando você olha pro abismo, o abismo olha para você de volta. Desse pessoal eu quero distância. Então, o preço que tem que pagar para chegar lá, eu não quero de jeito nenhum, pelo contrário. As pessoas que pagam esse preço, eu quero botar todas elas na cadeia agora na política. Muito bem. E a sua equipe foi agredida, né, por um deputado do PSOL. O que realmente aconteceu ali para chegar nesse nível, assim? O que aconteceu? Até porque nós conhecemos o agredido, cara, ele não tem cara de violento, não, cara. Não tem nenhuma. O agredido então, até tem cara de uma pessoa bem tranquila.
É criança, tem 20 de bíceps, 20 centímetros de bíceps. É de Goiás, inclusive, veio pra cá porque abraçou o nosso projeto lá no início, né? Eu conheci o Davi através da União Conservadora. Maneiro. No movimento político, que o coração da União Conservadora é em São Paulo. Hoje já é um movimento nacional, mas eu, numa reunião lá que eu tive com eles, a gente estava gravando alguns conteúdos lá na Paulista, eu conheci o Davi. Aí um amigo que a gente tem em comum brincou, Davi vai trabalhar lá com você lá no Rio, quando você chegar lá no período lá da pré-campanha. Eu falei, tá bom. Ele é lá de Goiás. Eu não levei muito a sério, não. Sim. Não levei a sério. Aí chegou um dia domingo, esse amigo Aquela que a gente coisa tem em de comum... carioca, passa lá. Esse amigo que até o Kaique virou pra mim e falou, Pedro, Davi chega hoje. Eu falei, caraca. Então era sério. Era sério. E aí é um cara que acreditou no nosso projeto aí. Hoje, pô, graças a ele aí, muito desses nossos vídeos aí tem dado certo, porque, pô, me ajuda ali nas gravações, né? É o coração, todo o conteúdo meu que você vê gravado é ele que filma. E por que Davi apanhou? Aí é que tá, porque o Josemar é um delinquente, covarde, frouxo, né? Por exemplo, comigo ele não teve coragem de fazer nada. E o Davi é bom separar. Davi não tomou o matalhão porque ele é o Davi. Ele tomou o matalhão porque ele tava me filmando. O problema do Josemar ali era comigo. Então eu enxergo que ele tinha que vir na minha direção. Se o problema dele era comigo, era com a minha atuação, ele não tinha que ir no meu filmmaker. Ele tinha que ter vindo em mim. E aí, por que ele não foi? Porque ele é frouxo, é delinquente, é um bunda mole. E aí, por exemplo, ali, pra você ver, ele provavelmente é uma pessoa narcisista, porque não se tratava dele, ele não foi abordado, ele sequer foi cumprimentado por nós, não percebemos a presença dele, não iríamos abordá-lo, iríamos ignorá-lo, até porque a maioria da minha equipe aqui nem conhece o Josemar, eu mesmo conheci o Josemar através das redes sociais. Pessoalmente, eu nunca tinha visto o Josemar, eu não tinha reconhecido o Josemar ali naquele momento. E aí, fomos lá para a UERJ, porque é muito comum com essa atuação que a gente tem, que alunos dessas universidades ali, que tem um viés de direita, quando vai ter alguma manifestação, algum debate que eles convidam só esquerdistas para esses eventos nas universidades públicas, nos espaços públicos, eles nos convidam também para a gente fazer esse contraponto e fazer esses questionamentos para esses políticos lá nos ambientes universitários. E é muito comum, por exemplo, vai ter um evento do Jones Manuel na UF. Pode ter certeza absoluta que algum estudante lá da UF vai me mandar alguma mensagem, me mandando lá o folder, pedindo pra gente ir lá fazer algum questionamento. Sempre vai acontecer. Em alguns momentos a gente vai conseguir, outros a gente não vai conseguir ir. Eles te recebem de boa? Não, nem um pouco. E aí, mas dessa turma eu só quero vaia mesmo. Se um dia me receberem de boa, quer dizer que eu tô trabalhando errado. Ô Pedro, mas por que o convite? É só pra ter o contraponto mesmo? Isso, pra gente ir lá e fazer os questionamentos. Porque os meus vídeos são confrontadores mesmo. Eu abordo os políticos de esquerda, eu abordo os ativistas de esquerda e coloco eles numa saia justa. Eu exponho que eles são massa de manobra e que eu não faço a menor ideia do que eles estão defendendo. E aí, só pra você ver meus vídeos. O que eles te chamam de... você é fascista. Eu falo, defina fascismo. Eles não sabem o que é fascismo. Aí eu falo, soletra fascismo. Eles não sabem, aí, pô, também é difícil, né? Os caras, não sei. Eu até ajudo, falo F, eles não sabem, não conseguem continuar a palavra. Então, na verdade, são massa de manobra. Os intelectuais de esquerda, e aí os militantes, esses aí têm alguma formação. Eles sabem o que eles estão fazendo. Estudaram na escola de Frankfurt, estudaram Marx, né? Estudaram Gramsci, que é hoje o patriarca dessa turma. Então, os militantes sabem o que eles fazem. A massa de manobra não, só é movida pelos militantes. Então, naquele momento, quando fomos na UERJ, respeitamos o horário do evento. O evento começaria às 7 horas e seria de 7 às 22 horas. Nós chegamos lá por volta de 7h20, né? 7h30. Aguardamos o evento acabar, aguardamos o evento finalizar, não adentramos no auditório, o evento acontecia no auditório, não entramos em nenhum momento no auditório, e esperamos os políticos saírem do auditório e o evento acabar. O evento acabou 10 horas, o Glauber ficou lá mais uns 15 minutos tirando foto. Quando o Glauber saiu, eu abordo o Glauber de forma absolutamente harmoniosa, como dá pra ver no vídeo, e pergunto pro Glauber, vamos bater um papo? Vamos fazer aqui um debate rápido? O Glauber falou, com certeza. Aí o Glauber tira um cachorro quente que ele tava segurando, entrega pra assessora, e a gente começa aí um debate, mas assim, que acontecia de maneira absolutamente harmoniosa. O Glauber me respeita, ele em nenhum momento foi indelicado, descortês comigo. O debate, inclusive, não estava ficando legal, porque o Glauber não estava respondendo nada do que eu perguntava uma coisa para ele. Eu falava, por exemplo, Guilherme Boulos legalizou a prática de rachadinha lá na Câmara dos Deputados, é do seu partido. Aí ele falava uma coisa que não tinha nada a ver, fugia da pergunta. Aí eu já estava pensando, esse vídeo não vai ficar bom. Porque o Glauber não está respondendo nada, falou que aceitaria o debate, mas acabou que não está falando nada, não vai ficar bom o vídeo. E aí estávamos fazendo essa abordagem por aproximadamente 2 minutos e meio, quando um técnico da UERJ aparece, dá para ver no vídeo também, e fala assim, Glauber, a gente precisa fechar o auditório e precisamos fechar o campus, então vocês precisam encerrar essa entrevista. Aí eu pensei, vou finalizar aqui essa última pergunta aqui, quando ele terminar, vou embora.
Se o Josemar não faz aquela idiotice, aquela abordagem ia durar mais no máximo 10 segundos e eu ia embora pra casa. Não ia dar nenhum vídeo, um conteúdo legal, porque o Glauber foi absolutamente evasivo e não falou nada nas respostas. Então, do nada, o Josemar aparece, ninguém percebe a chegada dele. Eu não estava olhando pro Davi, né? Eu estava olhando na diagonal. Eu não vejo o Davi tomando mata-leão. Eu só escuto um barulho. Quando eu olho, o Davi já não tá mais aqui na minha frente me filmando. Porque o segurança do Josemar, na hora a gente não sabia que era segurança, mas depois nas câmeras a gente conseguiu ver. O segurança do Josemar que tira o Davi do mata-leão do Josemar. É o segurança do Josemar, que ele deve ter pensado, porra, meu chefe tá fazendo merda. Ele tira o Davi do mata-leão do Josemar, e aí o assessor do Josemar, junto com o Josemar, tomam o celular da mão dele e quebram o celular, jogam o celular no chão e pisam no celular. Esse celular que hoje está periciado pela Polícia Civil, está sob os domínios da Polícia Civil. Inclusive, como o Josemar tem prerrogativa de foro por ser deputado estadual, a gente registrou o boletim de ocorrência, mas tivemos que ir na coordenadoria especializada do Ministério Público aqui. Desculpa, coordenadoria especializada da Polícia Civil, que fica no prédio do Ministério Público aqui na Cinelândia. Aí deixamos já o celular para perícia. O Josemar foi até, além dele ser delinquente, ele é absolutamente despreparado, inclusive intelectualmente, porque ele se manifesta 2 vezes sobre esse assunto. Uma num vídeo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e outra numa nota, publicada na rede social dele. E aí ele fala o seguinte: realmente eles não provocaram, mas eu percebi que eles iriam provocar futuramente. Ou seja, Minority Report. Ele assume a agressão, assume que a gente não fez nada demais, mas ele identificou que futuramente a gente ia fazer. É aquela série da Netflix, Minority Report, né? Eu deduzo que você vai fazer um crime no futuro. Ou seja, ele já me deu tudo que eu precisava. E hoje é um processo que o Ministério Público já aceitou a denúncia, o Ministério Público vai mover essa ação contra o Josemar, tanto na esfera civil quanto criminal, eu não vou ter custo processual nenhum, e ele vai perder um dinheiro para mim, aí, na faixa de 25 a 30 mil reais, isso é certo. Fora isso, também tem um processo disciplinar contra ele no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, movido já por 2 deputados, e ele vai responder também no Conselho de Ética por essa razão, que a gente vai pedir a cassação do mandato dele lá, porque um ser com tamanho despreparo, tamanho desqualificação, inclusive emocional, não está à altura da liturgia que esse cargo exige. Sim. Você, por exemplo, por ser questionado na rua, se você for um parlamentar, você não tem o direito de agredir ninguém. Eu sou questionado, eu sou criticado, eu sou xingado pela esquerda. Já cuspiram na gente, já jogaram cerveja na gente, já jogaram ovo. Eu nunca agredi ninguém. Assim como também não permito que ninguém me agrida. É artigo 25 do Código Penal. Se quiser tentar sorte, é com eles. Nunca me agrediram, nunca tentaram nada contra mim. Se tentarem, eu vou me defender. Mas não é o que eu quero. É o que eu sempre falo, não cruze essa linha. Esse tipo de vídeo que a gente faz, eu enxergo o seguinte: a pessoa não quer me dar conteúdo, é só ela me ignorar. É só ela me ignorar. Vai embora. Por exemplo, eu já abordei político, deputado inclusive federal do PSOL, que me ignorou. Me ignorou completamente, nem olhou pra mim. Aí não teve conteúdo. Não tem problema. Respeitei, segui minha vida. Não foi postado o vídeo na minha rede social. Agora, se você vai pro debate, respeite essa linha que existe entre nós dois, né? Que é, no mínimo, né, do debate ficar apenas no campo das ideias. Se quiser me xingar também, não tô preocupado, não ligo, não tenho hipersensibilidade, nunca processei, nem vou processar ninguém porque me xingaram. Agora, se vier de fato, eu vou me defender. E foi isso que o delinquente do Josemar fez, só que ele não teve coragem, ele não foi homem suficiente para fazer isso comigo. Ele fica com o meu assessor, com o Davi, que inclusive na hora eu não consigo ver, e quando eu olho o Davi já não tá mais ali na minha frente. Ô Pedro, nesse vídeo tem o Davi filmando e tinha uma outra pessoa que filma, que pega o Davi sendo agredido. A outra pessoa tava contigo? Sempre, sempre, porque como a gente sabe que os esquerdistas... Que era uma câmera lateral, isso, né? Os esquerdistas são delinquentes. É porque ali fica claro que você não vê. Isso. Você não, só não vai vejo. ver depois que começa a gritar e a câmera se move e você Isso. sai. E vou te contar até a segunda parte disso aí depois. Quando termina esse evento, eles saíram correndo, eu fiquei sozinho lá na UERJ, os 5 que estavam comigo saíram correndo, aí eu demoro até um tempo para achá-los ali em São Gonçalo. Quando eu encontro com o Davi, encontro com o Danilo, etc. Eu falo com eles e, caramba, o assessor do Josemar, então, deu um mata-leão no Davi. Aí eles, não, Pedro, não foi assessor do Josemar, foi o Josemar. Eu falei, mentira. Ele foi. Ah, na hora olha tu o vídeo não aqui. viu? Não, É, pô, foi não. tão rápido que também... Eu não consegui sequer ver o mata-leão e porque mesmo tinha muita quando... gente na frente. Não, mesmo depois que eles contaram o fato, eu entendi que tinha sido um assessor do Josemar que tinha dado o mata-leão no Davi. Nunca ia imaginar que tinha sido um deputado. E aí, quando eles me mostram um vídeo que eu olho, caramba, foi o Josemar que deu o mata-leão. Até porque eu nem percebi que o Josemar estava naquele ambiente. Tu nem sabia quem era o Josemar, né? Não, eu já sabia quem era o Josemar. Visualmente, pelas redes Você não sociais, eu nunca conheceu estive no naquele mesmo momento. ambiente que ele.
E naquele ambiente eu não consegui reconhecer o Josemar. Eu não sabia que ele estava ali, naquela saidinha ali do auditório da UERJ. Uhum. Eu sabia que ele possivelmente estava na UERJ porque ele estava no folder, né? O folder do evento era Glauber Braga e Josemar. Mas eu não sabia que ele estava ali naqueles 12 metros quadrados que a gente estava naquele momento. Não dá para reconhecer ele ali. Até porque você vê no vídeo, ele é baixinho, ele vai por trás de todo mundo. Não dá pra você ver que ele chegou ali, e eu nem tava olhando pra trás naquele momento. Eu tava olhando na diagonal ali do Glauber, né? Olhando mais pro meu entrevistador. E aí tinham umas 2 pessoas filmando. Um deles é esse aí que dá pra ver, que é a câmera que se tornou câmera principal, né? Porque na verdade era câmera secundária. A câmera principal era que estava me filmando, que o Josemar quebrou. Uhum. Só que aí esse delinquente não sabia que, porra, eu não sou idiota. Não comecei hoje nessa brincadeira. Tem sempre, no mínimo, 3 pessoas filmando a gente. No mínimo. Tem a câmera principal, que é sempre o Davi que me filma, e tem, no mínimo, mais 2 outras pessoas filmando, e essas 2 pessoas têm, no mínimo, cada uma ali tem alguém fazendo a sua contenção. Por isso que esse tipo de conteúdo, no mínimo, quando eu vou gravar, tem 6, 7 pessoas comigo, entendeu? Entendi. Tem uma estrutura, né? Dentro da universidade, o que mais te chamou a atenção, tem vários pontos, né? Mas, assim, negativamente, o que mais gritou, assim, que tu olhou e falou, cara, isso aqui é um absurdo. Por coincidência, foi o banheiro apologênero. Caraca, sério? Que eu não sabia que tinha isso. É um banheiro que tem no campus da UERJ de São Gonçalo, que qualquer pessoa que se identifica com qualquer gênero pode entrar. E aí você... É um banheirão mesmo, assim, com várias É um banheirão com várias divisórias. Não sabia que tinha, cara. Não tem banheiro feminino e banheiro masculino. São 2 banheiros apologêneros ali no primeiro andar da UERJ. E se eles agora falarem que não tem, isso, aquilo, eu tenho o vídeo e tenho isso foto. Que eles querem fazer no shopping. Tô tranquilo. Só que no campus universitário eles fizeram. E aí é um problemaço, né? Aí entra um problemaço. Por quê? O campus universitário é aberto para o público. Você pode ter ali uma aluna recém-ingressa no curso de letras, formada com 18 anos de idade, que mora ali na frente, nem usa basicamente o banheiro. Pode ter também uma aluna de história que vem da Tijuca e que fica o dia inteiro ali na UERJ que usa aquele banheiro. E pode também ter um estuprador, um delinquente, que mora ali atrás, sei lá, no Morro do Feijão, ou mora ali no Porto Novo, qualquer bairro ali próximo, e vá naquele banheiro com mais intenções mesmo. E tente abusar ou violentar sexualmente uma mulher que esteja naquele banheiro. Porque o banheiro ali é pra todos. Todos. Ali é pra homem, mulher, estuprador, trans, qualquer coisa. Conforme você se identificar, você vai poder usar aquele banheiro apologênero. Então ali, sinceramente, aquilo me chamou a atenção porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu nem sabia que existia, cara. Nem eu. Pra mim é uma novidade. É. Como que um jovem de direita consegue sobreviver dentro da universidade? Conta pra gente. É difícil. O que vai acontecer. Calado, né, Pedro? O que vai acontecer é exatamente isso. Ele vai ficar calado e ele vai sucumbir à espiral do silêncio, que era o que o professor Olavo de Carvalho sempre falou. Espiral do silêncio é aquilo. Você está num ambiente que todo mundo defende uma narrativa, você fica com medo de expor sua opinião, porque sabe que a sua narrativa vai ser oposta àquilo que todos os outros defendem, né? Por exemplo, eu tô na torcida do Flamengo, assistindo um jogo lá contra o Corinthians. Você não vai falar naquele momento que você é tricolor e vai começar a cantar o hino do Fluminense. É isso que acontece nas universidades. Os alunos de direita, eles têm medo, eles sucumbem à espiral do silêncio e acabam não expondo as suas ideias e não sendo militantes nos campos universitários em defesa das bandeiras que a gente defende. Aí você vê hoje nas universidades simplesmente aqueles esquerdistas, daquela galera identitária da esquerda, e outros lá que supostamente sequer se manifestam e eles são meio que café com leite ali nos campos universitários, né? E, na verdade, muitos desses são de direita, né? Ô, Pedro, fala um pouquinho de segurança pública. Eu acho que esse é o maior problema do carioca, né? Qual a visão que você tem, cara? Por que a gente não melhora, não evolui isso com o passar do tempo? Até porque a gente muda de governo, entra um governo, parece que o sistema é o mesmo, só muda a cara do governador ali e continua o mesmo sistema, a gente não evolui nisso, cara. O Rio de Janeiro vive um cenário absolutamente delicado hoje, né? Por exemplo, desde 2021, infelizmente, fomos surpreendidos com a DPF 635, que é a DPF das favelas, que foi requisitada pelo Alessandro Molon, na figura de então presidente do PSB, e foi deferida pelo ministro do Supremo na época, Edson Fachin. Petista, inclusive. Essa DPF simplesmente impedia que houvesse operações policiais nas favelas aqui do Rio de Janeiro sem que houvesse prévia autorização judicial. E sempre que as forças policiais solicitavam essa autorização judicial, a operação vazava, os criminosos ficavam sabendo e quando a polícia chegava para adentrar nas comunidades, as lideranças, muitas delas já tinham fugido,
e as que ainda estavam lá já estavam muito mais preparadas para receber as forças policiais. Então, muita gente decente, muitos policiais de bem foram neutralizados nessas operações. Por isso que eu falo, a DPF 635, o sangue dela tá nas mãos dos ministros da Suprema Corte. Tá nas mãos do ministro Edson Fachin, tá nas mãos do senhor Alessandro Molon, porque isso não existe. Não existe bandido home office, não existe bandido EAD. Não é porque tinha ali um momento de pandemia que as forças policiais poderiam ficar sem exercer incursões policiais para prender vagabundo, para neutralizar vagabundo. Isso não existe. E depois que isso aconteceu, infelizmente o Rio de Janeiro se tornou um território absolutamente fértil para vagabundos do Brasil inteiro Verdade. virem aqui para o Rio para passar férias ou para se esconder da justiça. fica E aí o um Comando caos, Vermelho, né? exatamente, Janeiro virou um caos. o Comando Vermelho criou um segmento profissional de vagabundo que não existe em nenhum outro lugar do mundo, que é hostels para vagabundo. Eles começaram a criar hotéis para receber vagabundos de outros estados. Isso só existe no Rio de Janeiro. Não existe isso em outro lugar. Ou seja, além deles terem um monopólio da venda de cigarros nas comunidades, além deles terem um monopólio hoje da venda de gás nas universidades, nas favelas, nas comunidades, além deles terem agora um monopólio de depósito de bebidas dentro das comunidades, além deles terem um monopólio da internet dentro das comunidades, agora eles têm hotéis para receber vagabundos. Ou seja, hoje o tráfico de drogas ele representa no máximo 40% do total de recursos ali que fazem parte das aquisições das facções criminosas. Aqui no Rio de Janeiro, 60% da captação de recursos dessas facções criminosas é oriundo de domínio territorial. Simplesmente porque o vagabundo coloca uma barricada às vezes de aço, barricada às vezes de concreto, que impede que as forças policiais consigam adentrar naquele ambiente, naquela rua. E para eles fazerem, eles precisam sair ali geralmente do camburão, precisam ter algum contato direto com a barricada, e fica muito mais fácil para os snipers das facções criminosas acertarem a cabeça das forças policiais. Então, muito policial foi, infelizmente, abatido nesse período por conta disso. Porque as facções criminosas elas conseguiram aumentar o seu domínio territorial. O Rio de Janeiro hoje tem mais de 14 mil barricadas. Até essa operação que aconteceu agora de barricada zero não zerou as barricadas aqui do nosso estado, pelo contrário, os criminosos tiravam a barricada e depois de um mês eles colocavam novamente, porque não adianta você dominar um território e não ter uma ocupação permanente. Por isso que todo mundo me pergunta, Pedro, então sua solução é matar vagabundo? Porque eu nunca vi vagabundo voltar do inferno para matar trabalhador de novo, né? Então resolve. Rato, né, cara? Então, assim, é a matemática básica. Você vai para uma cidade que tem 100 vagabundos, você mata 50, você está na cidade 50% mais segura. Agora, o vagabundo resolveu se entregar. Ele não vai ser neutralizado, ele vai ser preso. Mas matar vagabundo é o primeiro. O segundo, prender vagabundo que se entregou para as nossas forças policiais. Terceiro, reconquistar esses territórios que foram tomados pelas facções criminosas. Mas reconquistar de maneira permanente. O Estado tem que chegar, tomar aquele território e fazer uma ocupação permanente, com forças policiais ativas ali. Por isso que a gente precisa de mais policiais aqui no nosso estado. A gente precisa chamar todos os aprovados nos 2 últimos concursos da polícia que tiveram aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente precisa, inclusive, fazer novos concursos, porque essas ocupações territoriais, elas precisam ser permanentes. E aí entra num outro ponto delicado. O Rio de Janeiro vive um regime de recuperação fiscal, no qual, para ele conseguir hoje fazer novos concursos públicos, ou seja, aumentar o gasto do governo, ele precisa explicar, tanto para o Congresso quanto para a Presidência da República, que ele vai fazer aquilo ali, mas que mesmo assim conseguirá manter suas contas em dia e vai conseguir pagar essa dívida que foi renegociada. Ou seja, você precisa hoje ter uma articulação tanto com a Presidência da República quanto com o Congresso Nacional, independente do viés ideológico que o governante aqui no Rio hoje tenha. Por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro, infelizmente tudo caminha para o Eduardo Paes vencer a eleição. Se Eduardo Paes vencer a eleição, dia 4 de outubro, e o Flávio Bolsonaro vencer a eleição, por exemplo, e tomar posse dia 1º, o Eduardo vai precisar de uma interlocução com o Flávio Bolsonaro, embora estejam em vetores políticos opostos. Assim como, se, por exemplo, o candidato do PL vencer a eleição, e o Lula vencer no dia 4 de outubro, espero Deus que isso não aconteça, o candidato Douglas Rua vai ter que articular junto ao Lula
para que ele consiga, por exemplo, fazer novos concursos públicos aqui para as forças policiais do nosso estado, e aí tanto a polícia ostensiva, a polícia militar, quanto a polícia de inteligência, que é a polícia civil. Então, essas três coisas precisam caminhar juntas dentro da prerrogativa que o governador tem. Porque, por exemplo, eu falo que também é tão importante quanto esses três vetores que eu trouxe aqui, um fortalecimento da nossa legislação penal. Só que isso não tem nada a ver com o governador, não tem nada a ver com o deputado estadual. Isso é lá em Brasília com os deputados federais, que são os legisladores. Aqui é a República Federativa. Quem legisla é a União, né, na matéria penal, diferente dos Estados Unidos. Ou seja, o que cabe hoje ao governador, o que cabe à Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, são esses três vetores: matar vagabundo, prender vagabundo e ocupação permanente de território. O resto é lá em Brasília e tem que ter uma articulação conjunta. Que tá difícil também de fazer, né? Mesmo sendo... Principalmente sendo o Lula, porque o Lula, por exemplo, ele já falou que não aguenta mais ver vagabundo ser preso só porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. É um idiota. Aí, na outra vez, falou também que só existe viciado, só existe traficante porque existe viciado. Ou seja, a culpa do estupro não é do estuprador, é da minissaia. Lula, assim, sinceramente, o Lula é um idiota. Só que o que acontece? Como ele já tá ali um pouco mais debilitado pela idade, Lula, depois do período eleitoral, vai ter 82 anos. Ele já tá acometido por efeitos ali, realmente, da idade, e hoje ele tá uma pessoa meio que sem filtro. Você vê que deve ter ali todo um media training para ele deve ir com o discurso pronto, mas como já tá ali com seus mais de 80 anos, a pessoa vai perdendo o filtro do que pode falar e do que não pode. Por isso que hoje ele fala um monte de babuzeira. Porra, ele chega a ser engraçado praticamente às vezes, confessa os crimes dele, mas ninguém tá nem aí. Ele falou, por exemplo, ele falou um dia desses aí, o pobre, quando deixa de ser pobre, quando melhora de qualidade de vida, ele deixa de votar no PT. Porra, ele já falou a raiz do problema. Então ele não quer que o pobre saia da pobreza, porque senão ele perde voto. Ele falou isso, não foi eu que falei. Eu vi esse vídeo. Então, assim, você vê que o Lula, ele tá realmente ali colhendo os frutos da senilidade e ele não tá conseguindo mais ter filtro do que ele pode falar e não pode. Entendeu? Ô Pedro, te ouvindo, eu fico assim, cara, legal, o caminho é esse daí, é um caminho que a gente deveria seguir. Mas do fundo da minha alma, cara, não é nem do coração, já tô lá na alma. Eu acho isso tão impossível, cara, de acontecer no Rio. Porque eu tenho a sensação que o Rio, a gente estava conversando ontem aqui, o Rio, se você for analisar assim, ó, a Leopoldina, né, que na nossa conversa a gente usou como exemplo ontem. A Leopoldina, 10 anos atrás, era uma coisa. Há 5 ela era ruim. Há 10 ela é pior ainda. A gente não consegue ver na prática, pro povão que tá na rua, melhora. Aí você falou da barricada. A barricada, antigamente a barricada era lá no pé, no começo da favela. Meu irmão, ela já tá na rua aqui embaixo. Porra, para todas essas mudanças, por mais que a gente tenha o cenário político, do presidente tá de um lado, o governador é do outro, eu acho que se for o Eduardo e o Flávio, não gostaria, mas por causa do Eduardo, mas eu acho que ainda tem um diálogo. Se for o contrário, o presidente for o Lula e for um de direita, eu já acho que o diálogo de cima para baixo não vai acontecer, já não vai existir. É minha opinião, assim, de leigo, não sou político, não sou... não tenho entendimento pleno. Mas eu acho que a teoria é legal, mas a prática pro carioca mesmo, meu irmão, é você com você e... Eu não consigo ver, cara, essa mudança, sabe? Esse acontecimento na prática. Então, dá pra acontecer, só que realmente é difícil e hoje por vários motivos que se tornaram público, inclusive nesse ano. Por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, foi preso numa acusação no qual diz que ele era uma figura que representava os interesses do Comando Vermelho dentro da Assembleia Legislativa. Diziam que ele era muito próximo, por exemplo, do TH Joias, que dizem, inclusive, que TH Joias era o deputado do Comando Vermelho. Sim. Ou seja, quando você percebe que uma facção criminosa que foi criada em 1979, aqui em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que no início se chamava Falange Vermelha, que foi criada ali com uma junção de presos políticos marxistas com presos de crimes comuns, e que era exatamente por isso que ela se chamava Falange Vermelha, né? Porque o vermelho representava ali o sangue dos trabalhadores, né? Ou seja, isso aí é marxismo puro. Inclusive, eu fico, assim, me dá até uma certa repulsa quando eu vejo que você, pela legislação brasileira, você fica com dificuldade de convencer os legisladores de que essas facções são organizações terroristas, porque elas são. Só que, infelizmente, a nossa lei antidrogas, a nossa lei antiterrorismo, ela diz que a facção ela tem que ter uma motivação
que não seja financeira. Só que vamos lá, todos os países desenvolvidos no mundo, eles não analisam a causa, eles analisam o efeito. Se no final das contas você está explodindo com um fuzil cabeça de trabalhador, o que você tem que analisar é o efeito, não a motivação. Ou seja, só por essa premissa você já deveria caracterizar essas facções como organizações terroristas. Só que aí, o que a nossa lei antiterrorismo ela amarra? Ela diz que para você classificar essas facções como organizações terroristas, você tem que ter uma outra motivação que não seja financeira. Eu discordo disso. Para mim, como eu te falei, tem que analisar igual os países desenvolvidos fazem, analisando o efeito, não a causa. Mas mesmo que você vá para essa premissa, pô, a própria criação do Comando Vermelho já é isso. Sim. A criação da Falange Vermelha em Ilha Grande, ela foi uma junção de presos políticos, por isso que a Falange Vermelha se chamava Falange Vermelha, não se chamava Falange Verde Amarela. Senão eu ia falar que era do Bolsonaro. Ou seja, ela se chamava Falange Vermelha exatamente por isso. Para mim, só na criação do Comando Vermelho você já caracteriza isso aí como uma organização terrorista. Mas mesmo assim, por exemplo, essas facções criminosas já colocaram bomba aqui na entrada do Rio Sul, em 2003 ali, mais ou menos ali, no início dos anos 2000, no governo da Benedita. As facções criminosas já fizeram diversos atentados contra delegacias, inclusive. Ou seja, mas teve uma época que eles atiravam na delegacia, depois eles botavam fogo em vários ônibus, tudo num dia só. E aí eu te pergunto, qual é a motivação financeira que tem para uma facção, por exemplo, botar uma bomba no Rio Sul? Nenhuma. Qual é a motivação financeira que tem para uma facção, por exemplo, atirar contra uma delegacia? Nenhuma. A motivação ali é intimidar. Mostrar o poder da facção. Ou seja, isso é uma organização terrorista. Só que aí a gente precisou de um país estrangeiro reconhecer as facções brasileiras como organizações terroristas, porque a gente não conseguiu fazer isso aqui dentro. E não foi por conta dos políticos de direita, Guilherme Derrite, Flávio Bolsonaro. Todos eles ali foram, assim, heróis ali na luta para conseguir classificar essas organizações terroristas como organizações terroristas. Mas, infelizmente, fomos votos vencidos. Hoje, aqui no Brasil, muito é falado que a direita, hoje, temos um congresso conservador. Isso é mentira. Hoje, se somar todos os políticos de direita que a gente tem lá no Brasil, de cargos eletivos, tanto no Senado quanto na Câmara, não passa de 60. Fora de um total de 513 mais 88. Que não são exatamente é sabor direita, né? Sabor então, a Joyce Hasselmann foi eleita nessa onda. O Frota foi eleito nessa onda. Vários e vários. O Tony de Paula, senadores. O Tony de Paula, pastor, eleito 100% com votos de igreja e de Bolsonaro. Todos os votos do Tony de Paula foram isso. Quando teve a operação aqui no Complexo da Penha, ele apareceu lá, não para defender os policiais que foram neutralizados pelos criminosos, os 5 policiais, mas para defender os vagabundos. Falaram que alguns vagabundos daqueles que foram neutralizados ali do total de 120 eram estudantes. Mas dane-se! Se durante o dia o cara tava segurando o livro, de noite ele tava segurando o fuzil, então tem que morrer. Não importa se o cara também pega em livro fora dali. Então você vê que, infelizmente, por essa narrativa falsa de que temos um Congresso conservador, as pessoas muitas das vezes não conseguem entender por que essas matérias aí que tem ali mais um viés da direita não são aprovadas. É exatamente por isso, porque a gente não tem um Congresso conservador. A gente tem ali um total de 60, no máximo ali, de deputados e senadores, que tem ali uma bandeira de direita realmente, que são conservadores. Temos ali aproximadamente um número similar de esquerda, e todos os outros ali, os mais de 400, são políticos do centrão. São políticos fisiológicos, que vão votar conforme o orçamento direcionar. Onde o vento tá levando, ele vai. Quem controla o orçamento, controla o centrão. Sim. Esses partidos de centro que hoje estão com o Lula, se o Flávio ganhar a eleição, estarão com o Flávio. Sim. Se você ganhar a eleição daqui a 8 anos, estarão com você. Sim. Então, eles não têm o menor interesse identitário. Por isso que hoje eu falo, o câncer do Brasil não é a esquerda. Não é. Porque a esquerda hoje é uma minoria. Claro que na batalha intelectual é a esquerda, que é o que o Olavo de Carvalho sempre falou. A esquerda conseguiu formar um exército intelectual para combater a direita. Eles conseguiram formar uma elite intelectual, artística, cultural, política. Hoje, por exemplo, mais de 85% dos procuradores do Brasil são de esquerda. Hoje, mais de 90% de todos que se formam jornalismo no Brasil são de esquerda. São eles que vão controlar a narrativa, são eles que vão controlar a informação nas grades de programação das emissoras. Ou seja, nisso aí, é claro que o nosso inimigo é claro, e é a esquerda, mas é aquilo que eu sempre falo. Por exemplo, pro seu filho... Vai levar anos para desfazer. Vocês têm filho? Vocês falam? Sim. Por exemplo, você tem um filho, por exemplo, vamos dizer que tem 8 anos de idade. O
que você preferiria que aparecesse pro seu filho? Um demônio, com cara de demônio, com cheiro de demônio, com jeito de demônio, com voz de demônio, ou um demônio vestido de fantasiado de anjo? O demônio é demônio. É claro, porque o demônio que tá Queria fantasiado identificar. de anjo, Isso que é pode te apresentar o mesmo mal, ele vai confundir a cabeça do seu filho. verdade. Então, imagina que seu filho agora é uma pessoa que não é politizada. É exatamente essa analogia. É. A pessoa não vai conseguir enxergar que ele representa o mesmo mal que o outro. A esquerda e a direita, eles se enfrentam, mas eles se enfrentam olhando no olho, de frente. Lula e Bolsonaro, você vê muito claro. Direita e esquerda, você vê muito claro. E eu, quando gravo esses vídeos na rua, fica muito claro o que eu defendo e o que a esquerda defende. E ali é um inimigo que te olha no olho. É por isso que eu tenho tanta repulsa da MBL. É por isso que eu tenho tanta repulsa desse sabor de direita, daqueles que se vendem como direita e que não são de direita. Por isso eu falo, se tiver um segundo turno, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Mas entre, por exemplo, MBL e Lula, eu voto no Lula. Eu voto no Lula. Óbvio que eu não vou fazer campanha. Óbvio que eu não vou fazer campanha pro Satanás. Mas, por exemplo, eu nunca fico em cima do muro. Se eu tiver que porque escolher... você sabe real o que ele é, né? Exatamente. É um inimigo que te enfrenta no olho. Acabou ali dia 1º de janeiro, irmão. Tirou o MBL, agora eu vou tirar você, seu desgraçado. Eu quero que você vá pra cadeia, seu vagabundo. Eu quero que você fique lá até seu último dia de vida. Agora, olhando no olho, seu inimigo tá claro, mas eu nunca fico em cima do muro, nunca. Por exemplo, se eu tiver que escolher entre Lenin e Stalin, eu escolho o Lenin porque morre antes e mata menos gente. Então, é uma escolha que você tem que fazer. Eu faço, entendeu? Por isso que eu prefiro muito mais aquele inimigo que te enfrenta no olho. Então, vamos lá, vamos separar aqui. Politicamente, hoje, o câncer do Brasil é o Centrão. Politicamente. Intelectualmente, nas redes sociais, nas batalhas intelectuais, é a esquerda. Ainda é a esquerda porque eles têm toda essa militância. É o que o Olavo de Carvalho sempre falou. Bolsonaro, ele era a cereja do bolo sem ter o bolo embaixo. O Olavo sempre falou isso. Bolsonaro virou presidente, mas não deu tempo dele formar uma militância. Não tem hoje intelectual de direita aqui no Brasil. O Olavo sempre falava sobre isso. Enquanto o Lula, se você vê a entrevista que ele deu nos anos 90, ele fala, nosso objetivo é chegar na presidência daqui a 30 anos. Mal sabia ele que 8 anos depois dessa entrevista ele viraria presidente da República, né? Uhum. Então, assim, por quê? Porque ele sabia que ele estava fazendo um trabalho de formiguinha, que uma hora ele ia conseguir enganar o povo e virar presidente da República. Só que esse time acabou. Hoje a realidade é que o povo tem a repulsa com o Lula e uma repulsa com o PT. E o principal, e aí uma diferença grande do Lula e do Bolsonaro. A primeira, Lula no debate ele falou, Bolsonaro, nossa principal diferença sabe qual é? Bolsonaro, qual? Ele falou, eu tenho um partido. Isso é verdade. Hoje, pra mim, só tem um ponto favorável do Lula contra a família Bolsonaro. Ele tem um partido. A família Bolsonaro não. A família Bolsonaro está em um partido. Por isso que eu falo, eu não defendo o partido. Não defendo o partido. Eu apoio a família Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Eu brinco que eu sou bolsolavista. Mas, por exemplo, você nunca vai me ver defendendo conduta, atuação de partido político. De nenhum. Porque eu sei que hoje o partido que o presidente se encontra é um partido de centrão fisiológico com alguns quadros de direita dentro. Então eu entendo que as decisões ali, muitas delas, infelizmente, o presidente vai ficar amarrado. É óbvio que como o Bolsonaro, e hoje o Flávio, e o Carlos e o Eduardo são as nossas lideranças políticas, se eles derem algum posicionamento, é óbvio que eu vou entender. Mas sabendo que é deles o posicionamento. Se vier de outro dirigente partidário, eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Então, hoje, assim, sendo sincero, os dias do PT estão contados. E o segundo ponto que eu falei de principal diferença do Bolsonaro pro Lula é o seguinte, Bolsonaro ele tem um toque de Midas da política. Ele sempre permitiu que surgissem novas lideranças dentro do seu movimento político. Ele nunca teve medo de perder espaço. Bolsonaro criou Tarcísio, Bolsonaro criou Flávio, Bolsonaro criou Eduardo, Bolsonaro criou Carlos, criou até agora o Jair Renan, que também é vereador. O que você acha do Tarcísio? Você acha que ele eu acho um grande gestor. Mas você acha que ele tem um posicionamento, assim, firme? Não, porque ele não tem essa formação ideológica. O Tarcísio é um gestor público, com viés liberal. Nesse ponto aí eu enxergo que ele é um bom gestor público. Por uma curiosidade, eu enxergo que ele é um bom gestor público. É um bom gestor público, mas a parte ideológica, ele não tem a menor ideia do jogo que ele tá ali atuando. Não tem. Tanto que no Ministério da Cultura, em vários ministérios de Tarcísio, tem várias pessoas de esquerda, vários ativistas de esquerda, que dentro das próprias secretarias trabalham contra o próprio governo. Por quê? Porque o Tarcísio é tecnocrata. Ele analisa currículo. Ele não tem essa formação ideológica, inclusive deve achar até que isso aí é bobeira. Então, nesse sentido, eu enxergo que qualquer um da família Bolsonaro, para mim, estaria mais preparado para ser presidente do que o Tarcísio. Para mim, o candidato seria o Eduardo. Eu sempre falei que se o candidato fosse o Jair venceria no primeiro turno. Se fosse o Eduardo, venceria no segundo turno, tanto que o Eduardo, em janeiro, estava pontuando 6 pontos atrás do Lula, só isso no segundo turno. Na época, ela saiu uma matéria lá atacando o Eduardo nesse sentido. Mas, porra, Eduardo sem a máquina na mão,
em janeiro pontuava 6 pontos atrás do Lula no segundo turno. Ele tinha total potencial para reverter esse cenário até dia 4 de outubro. Infelizmente não vai poder disputar a eleição, porque a gente vive hoje a ministocracia do judiciário, onde uma figura lá do Lula hoje, por exemplo, é basicamente o falso 9, né? O Guardiola criou o falso 9 no futebol e o Alexandre de Moraes aqui no Brasil criou o falso presidente. Porque hoje o presidente não tem poder nenhum. O Alexandre de Moraes é o Guardiola da política brasileira. A gente vive quase Hoje uma quem manda é o monarquia, né, judiciário. cara? Exatamente, numa decisão É o monocrática. rei. Hoje você pode ter lá 350 deputados que tomem uma decisão, E o cara vai Casa lá, do Povo e todo o poder caga emana na do povo, cabeça que de todos exerce eles. o seu poder através de seus representantes eleitos. E aí um juiz, via decisão monocrática, ele pode tomar uma decisão que vai exatamente de maneira contrária àquilo que a Casa do Povo decidiu em nome do povo. E um juiz que não é eleito por ninguém. Que não é eleito por ninguém, ele só é indicado pelo presidente da República e tem a chancela do Senado Federal. Faz o que dá na Exatamente, telha. Ele não, por isso que eu ele falo. não segue Isso. uma Constituição, ele Isso, faz. exatamente. Hoje ele o quer. maior desafio de qualquer presidente da República é, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, restabelecer a tripartição dos 3 poderes aqui no Brasil, que se mostrou absolutamente inócua. Hoje não funciona. Hoje não é o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Não. O judiciário hoje faz tudo. O judiciário dá pitaco em orçamento, o judiciário hoje legisla, o judiciário hoje, de certa forma, interfere até no poder executivo, nas decisões do poder executivo, assim como eles fizeram durante o governo Bolsonaro. Então, assim, hoje a gente tem um desafio grande, que é restabelecer a tripartição aqui dos poderes e, principalmente, prender os juízes corruptos. Nabir Bukele, lá em El Salvador, ser questionado sobre o Brasil, a primeira coisa que ele falou, a primeira coisa que o Brasil precisa fazer é prender os juízes corruptos. Então, a próxima pergunta aqui era exatamente sobre isso, sobre o STF. Você acha que eles têm poder demais? Tem. Muito poder. Primeiro porque hoje nossa Constituição é gigantesca e hoje tudo é constitucional, porque tudo está na Constituição. Tem até colégio na Constituição, como eu falei aqui no início, que é o Pedro II. Então, como tudo é constitucional e o STF é uma corte constitucional, digamos assim, que só deveria ver a constitucionalidade das coisas, ele já tem muito poder por natureza. Isso já é um fato. Depois que, infelizmente, foi chancelada a cultura das decisões monocráticas, eles começaram a ter ainda mais poder. E o principal, não há vacância de poder. Conforme os ministros foram identificando que há uma fragilidade no Senado Federal em combater as atuações do Supremo sempre que eles passarem do ponto, eles foram passando do ponto cada vez mais e foram só dobrando a aposta. Mas você acha que agora, nesse exato momento que a gente está, você acha que isso pode começar a desconstruir? Porque como eles estão começando a calar muito as pessoas, por exemplo, o jornalista já parece que começa a se sentir um pouco incomodado. Você acha que isso pode começar a mudar? Eu acho que já tá mudando porque eu vejo que o sistema entrou em colapso agora. O caso do Banco Master deixou isso muito claro, né? Pô, na Globo News, a Globo News não falava nada. De Não repente falava ela começou nada. a puxar alguma coisa, né? Isso. Então, Porque você vê, todas as brigas e rupturas em grupos políticos acontecem por 2 coisas. Só 2. Ego e dinheiro. Só. E o que aconteceu no escândalo do Banco Master? Um banco ali que começou, que foi adquirido pelo Daniel Vorcaro por aproximadamente ali, 500 milhões de reais. Que na época se chamava Banco Máximo, depois virou o Banco Master e conseguiu chegar a um patamar de gerir quase 60 bilhões em ativos financeiros. Isso gerou uma ciumeira no mercado financeiro, gerou uma ciumeira na família Benchimol da XP, gerou uma ciumeira no grupo do BTG, gerou uma ciumeira nos Moreira Salles. Começou a gerar uma ciumeira nos grupos e nas famílias que mandam no Brasil, que são as famílias que controlam o mercado financeiro. Porque eles viram que uma instituição que era nada já tinha conseguido em 5 anos sentar na mesma mesa deles. É a mesma coisa que eu chegar lá na Copa do Mundo, sentar na mesma mesa do Neymar, do Paquetá e do Vinícius Júnior, porque eu jogo uma pelada aqui terça-feira com os amigos da igreja. Eles perceberam que uma instituição que oferecia CDBs e CDIs absolutamente fora da proporção do que é oferecido no mercado pelas outras instituições financeiras. Um banco que basicamente funcionava num raciocínio piramidal. Ele precisava que outras pessoas adquirissem novos títulos financeiros para aquele banco não quebrar. E aí, o próprio sistema financeiro, hoje isso já está claro, entrega a cabeça de Daniel Vorcaro para Malu Gaspar. Foram os próprios donos dessas instituições que começaram a vazar essas informações. Que inclusive vazaram que a mulher do Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master.
Ou seja, isso só aconteceu porque o sistema entrou em colapso por conta do exatamente o que eu falei aqui preternitamente, né? Que questões de ego e questões financeiras são hoje o motivo, né, para fazer realmente esses grupos políticos romperem. E hoje a gente consegue ter convicção disso quando o Lula indica, por exemplo, o Bessias para a Suprema Corte, e a própria Suprema Corte, através de alguns magistrados, e o Senado Federal já mostraram previamente que não queriam que fosse esse o nome, queriam que eles indicassem o Rodrigo Pacheco, que era o senador lá de Minas Gerais. O Lula peitou, indicou, falou, a prerrogativa é minha, indicou e aí conseguiu pela primeira vez na história, nos últimos mais de 120 anos, termos um ministro que não foi aprovado pela sabatina do Senado Federal. Você vê que o sistema já entrou em colapso. Quando, por exemplo, a Globo, em alguns momentos, hoje, tece críticas ao governo do Lula, críticas essa que ela preternitamente não estava fazendo mais. Quando você vê, por exemplo, que jornalistas da Globo hoje se sentem seguros para criticar o Alexandre de Moraes. Quando você vê, por exemplo, hoje, criminosos que são travestidos de políticos e que fazem parte do grupo político do Lula, sofrendo busca e apreensão, como foi o caso do Jacques Wagner. Nesse caso do Jacques Wagner, é importante elucidar o seguinte. Quando saiu o mandado de prisão, o ministro André Mendonça entrou em contato com o delegado da Polícia Federal e falou que aquilo não podia vazar, ele não podia passar para o chefe da polícia, nem para ninguém, porque possivelmente iriam levar essa informação para o Lula e, enfim, sabemos aí a maneira que a esquerda utiliza para obstruir a justiça. Obstruir a justiça. A operação não vazou, realmente. O Jacques Wagner sofreu busca e apreensão. E aí, 2 dias depois, o que acontece? A Polícia Federal, em uma clara retaliação, pediu para todos os agentes que estavam cedidos voltarem para a instituição para poder combater o crime organizado. O que foi isso? Uma retaliação da Polícia Federal através do Poder Executivo contra o Supremo. E aí o ministro André Mendonça não titubeou, não retrucou, foi para cima internamente da Polícia Federal. A Polícia Federal recuou, deu um passo atrás e falou que todos os agentes de Polícia Federal que não estivessem a cargo do Supremo Tribunal Federal deveriam voltar para a Polícia Federal. Ou seja, deixou que os policiais lá que estavam cedidos para o Supremo continuassem fazendo a sua investigação lá. Porque, por exemplo, você tem a Polícia Federal, um agente da Polícia Federal, mas no momento que ele está a serviço de um ministro da Suprema Corte, ele não é mais policial federal, ele é policial federal concursado. Mas naquele momento ele é a polícia do judiciário. Mas já é uma forma de coação também. É uma forma de coação de obstrução de justiça. Tipo assim, que é o que o PT sempre fez. É o que o PT sempre fez. Aí muita gente falando, o Lula não estava na lista de contatos telefônicos, o número principal do Lula, do Daniel Vorcaro. Mas não precisa. O Lula mexe na matéria de roubar e de fazer merda. E de varrer tudo para debaixo do tapete. O Lula aprendeu que ele não pode falar com algumas pessoas e com alguns assuntos através do seu telefone pessoal. Lógico. Tanto que no escândalo do Bessias, a Dilma não ligou pro Lula para falar aquilo. A Dilma ligou pro motorista do Lula. Só que a Polícia Federal, o Sérgio Moro já era sagaz nessa época, já sabia do modus operandi da esquerda, ele grampeou o motorista do Lula também, porque ele sabia que o Lula utilizava o telefone do motorista para fazer esse tipo de contato. Aí aquele áudio que vaza, da Dilma falando pro Lula, Lula, eu vou te mandar um termo aí, através do Bessias, se você precisar, você pega esse termo de posse e assina. Que era uma tentativa clara da Dilma obstruir a justiça, mandando o termo de posse pro Lula para ele assinar, e aí eles publicariam em Diário Oficial a nomeação do Lula como ministro da Casa Civil. E o que ia acontecer? O Lula passaria a ter prerrogativa de foro e não poderia ser preso pelo Sérgio Moro. Ou seja, isso não quer dizer absolutamente nada. Daniel Vorcaro pode ter o teu número, pode ter o meu. Isso não quer dizer nada, não é nenhuma prática de corrupção nesse sentido. Então, até isso aí que a esquerda tenta se vangloriar, não tem absolutamente nada. Em contrapartida, a gente tem o seguinte. Tiveram 4 reuniões de Daniel Vorcaro com Lula fora da agenda oficial, no qual o Lula deu uma espécie de consultoria para Daniel Vorcaro dizendo para ele não vender o banco. Por quê? Daniel Vorcaro, ele sabia que o escândalo do Banco Master ia explodir, queria vender o banco, isso aí aproximadamente 1 ano e meio atrás. E aí o Lula falou para ele que não era para ele vender. Por que não era para vender? Porque o Lula, possivelmente, passou pro Daniel Vorcaro que ele não iria deixar o Banco Central liquidar o Banco Master, e aí o Banco Master, naquele caso, iria ser adquirido pelo Banco de Brasília, pelo BRB, por aproximadamente 12 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Uma dívida privada seria absorvida e comprada pelos cofres públicos.
Aí por que os agentes públicos iriam fazer isso? Porque hoje já está muito claro que todos eles tinham se corrompido e estavam na planilha de propinas de Daniel Vorcaro. Porque o Daniel Vorcaro, ele pegou o livro do Marcelo Odebrecht, até um livro que a Malu Gaspar escreveu, tem mais de 600 páginas, eu li esse livro, acho que tem 8 anos isso. Conta a história inteira das organizações Odebrecht. E aí no livro é curioso porque o Emílio, ele sempre ensinava o filho, né? O Emílio era o pai do Marcelo. E o Noberto, que era o avô do Marcelo, que era o patriarca ali da família, ele sempre ensinou o Marcelo Odebrecht desde criança. O Marcelo ele foi preparado para virar presidente do Odebrecht desde os 6 anos de idade. Ele ensinou desde pequeno que o Marcelo, embora ele tivesse lado político, a organização deveria funcionar de maneira equilibrada ali, comprando apoio de todos os espectros políticos, todos, de direita e de esquerda. Não tem lado. Não tem lado, a organização não pode ter lado. A organização tinha que funcionar de maneira independente. O Marcelo, ali fica claro para mim que ele tinha... Que é o que o Vorcaro fez, né? Exatamente. O Marcelo, ele fica claro, diferente do teu pai, do pai e do avô, né? O pai e o avô me parece que eram de esquerda. O Marcelo Odebrecht já me parece ele que era um político de centro ali, direita, talvez. Só que ele nunca expôs isso, tanto que ele tinha problema até pessoal com a Dilma, né? Eles não se bicavam. E aí, mesmo assim, num relato dentro desse próprio livro, quando um diretor da Odebrecht entra em contato com o Marcelo para falar, Marcelo, naquela pesquisa, na contagem de votos das eleições de 2014, o diretor de assuntos institucionais da Odebrecht entra em contato com o Marcelo e fala, Marcelo, para nossa surpresa, o Aécio passou a Dilma. Parece que ele vai ganhar a eleição, e agora? Aí o Marcelo vira pro diretor e fala, tá tranquilo, a gente deu dinheiro para todos eles. Então... É diferente quem ganha. Pra gente não faz a menor diferença, pra gente tá tranquilo. Uhum. A gente apoiou os dois. E aí o Daniel Vorcaro, ele pegou o livro do Marcelo Odebrecht, que era o Príncipe da Corrupção, até esse o título do livro, e aí ele simplesmente aprimorou. Porque ele percebeu o seguinte, eu posso ter todos os agentes públicos e políticos, mas eu preciso também ter as altas cortes do nosso judiciário. E aí foi o que o Daniel Vorcaro fez. Ele conseguiu comprar apoio de todas as esferas do poder, inclusive do nosso judiciário. Então, hoje fica muito claro que há um lobby aí interno para que não haja uma CPMI do Banco Master, para que casos como esse, por exemplo, do escândalo do contrato do Alexandre de Moraes, da esposa do Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro, não venha à tona. E não só isso, tem muita coisa para ser investigada aí. Por exemplo, Guido Mantega, que foi o pior ministro da Fazenda da história da nossa república, durante o governo da pior presidência da história, que foi do governo da Dilma. Ele foi contratado para ser consultor econômico do Banco Master num contrato de R$1 milhão. Ora, você está contratando o pior ministro da Fazenda da história para te dar uma consultoria econômica? Assim, é algo que não faz assim, o menor sentido. É a mesma coisa que me contratar para dar uma consultoria de... Pega 100 currículos, quem é o pior? É esse. Não, é esse aqui Não, tá por exemplo, contratado. você me contratar para dar uma consultoria de drible pro Neymar. Não faz sentido. Vai me contratar para ensinar o Messi a chutar com a perna esquerda. É coisa que não faz sentido algum. Né? Sendo que era um banco de investimento que já tinha os profissionais mais qualificados naquele segmento. O Lewandowski, que foi ministro da Justiça do Lula, também teve contrato com o Banco Master. Ou seja, várias figuras ali muito próximas ao Lula tinham contrato ali com aquela instituição, e todo mundo sabe que isso acontecia através dos articulistas do PT no Senado, que é através do Rui Costa e do Jacques Wagner, que são ali os braços políticos do Lula dentro do Senado e que sempre atuaram ali no Congresso Nacional para interferir na autonomia do Banco Central e para aumentar o limite do FGC, para que com isso eles conseguissem atrair novos investidores com a falsa promessa de que eles estariam resguardados pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Engraçado falar isso do Banco Master. Tem um amigo que ele falava assim, cara, compra a CDI do Banco Master, porque o banco vai pegar. O banco vai parar, que vai quebrar, que não sei o que lá, compra, que é melhor. Não, acho que não tá aí não. Tem água aí, Pedro? Não? Pegar água lá. Ele falava isso o tempo todo. Compra que vai quebrar, mas tem um teto, né? Pra você comprar até 200 e poucos mil, alguma coisa assim. E eu não levava fé, cara. Eles queriam subir para 1 milhão. Eu não levava fé. Aí eu, porra, caraca, pior que aconteceu. 1 ano depois, 1 ano e meio depois ele falando, a parada aconteceu. Mas até esquemas de pirâmide também, se você comprar no início, você pode conseguir ganhar o dinheiro. Tem colega meu que já ganhou durante 2 anos
os valores ali de pirâmide, que quando a pirâmide quebrou, ele falou, tá tranquilo. Eu recuperei, ainda dobrei o que eu investi, tá tudo certo. Só fazer uma pausa rapidinho, ó. Para você que tá assistindo a gente aqui agora, quer gravar o seu podcast, quer gravar seu conteúdo, o patrocinador desse episódio é o Estúdio Eu e Ela de Podcast aqui em Copacabana. Então vem para cá, traz o teu projeto, agenda uma hora, uma visita e vem gravar o seu conteúdo aqui no Estúdio Eu e Ela em Copacabana. Ô, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. A direita tá dividida, cara? Ou não? Na verdade, eu enxergo o seguinte: a direita, com todos esses conflitos que aconteceram ao longo desses últimos 2 anos, na verdade, ela não se dividiu. A direita se definiu. Hoje fica muito claro de você saber o que é direita e o que não é. Romeu Zema, por exemplo, que sempre foi sabor direita, o que ele fez com o Flávio Bolsonaro, para mim, foi a gota d'água. Ele continua sabor direita. Então, assim, eu enxergo, inclusive, que hoje, quem sou eu para falar em nome de partido, mas o partido do Flávio hoje, a meu ver, tinha que romper todas as coligações com o Partido Novo em todos os estados. Em todos. Porque não existe. Ele sequer deu direito de defesa ao Flávio Bolsonaro. Sendo que essa própria instituição, através das lideranças ali do Banco Master, investiram também recursos privados no Partido Novo, no fundo do Partido Novo de captação de recursos privados, nas eleições de 2022. Ou seja, o Partido Novo no diretório de Minas Gerais foi beneficiado por recursos privados que foram aplicados pelos gestores do Banco Master naquele partido. Então, assim, além de ser uma hipocrisia, foi muita falta de caráter. Ele sequer esperou o Flávio Bolsonaro se manifestar contrário ou se defender naquele sentido. Sendo que uma semana antes, ele tinha gravado um vídeo, inclusive, tomando vinho com o Flávio Bolsonaro. Aquilo ali é coisa de moleque. Ele fez foi até um memezinho, né? Será que ele tava brincando com o Flávio, chamando o Flávio para ser o vice dele, brincando. E agora nem vice mais ele vai ser. Eu vou assim, minha leitura, a candidatura do Zema derreteu, vai pelo ralo. Só que dessa vez ele não vai ter nem a possibilidade de serviço. Mas será que não foi meio que uma coisa assim dele? Eu acho que ele cresceu o olho. Eu acho que ele cresceu o olho. Eu acho a leitura dele. Não, tipo assim, ele quis pegar hype ali. Vou hypar logo e que se dane. Flávio morreu e eu vou surfar em cima dele agora. Só que ele exatamente. Ele pensou o seguinte: caramba, morreu e esqueceram de avisar. Isso aí. Só que ele se lascou. Porque não há nenhuma licitude. O público bolsonarista, eu, por exemplo, também, se você analisar, principalmente em Twitter, em redes sociais, nunca abraçou Romeu Zema e os políticos do Partido Novo. Poucos ali do Partido Novo são abraçados pela direita raiz, digamos assim, né? Se você parar pra ver, Bolsonaro, quando foi eleito, o que a Globo dizia? Cara, eu acho que do Novo só tem um, cara, que eu acho que eu boto... Não bota a mão no fogo. Eu acho que é só o Luiz Lima. O único que eu enxergo do Novo é Luiz Lima, realmente direita. E aquele Marcel Van Hatten também. E acabou. Mas você vê, quando o Bolsonaro... do Luiz Lima no Novo, cara. Quando o Bolsonaro toma posse em 1º de janeiro de 2019, como que a Globo segregava o governo de Jair Bolsonaro? Com 3 alas. Os militares, e aí nessa ala de militares a gente podia englobar todas as figuras ligadas à segurança pública, tanto o Sérgio Moro como todos os outros. A ala dos liberais, que era a ala ligada ao Paulo Guedes, e todas aquelas figuras que foram eleitas com essa bandeira mesmo do liberalismo econômico, e aí vários foram eleitos, né? Por exemplo, muita gente ganhou notoriedade nesse período, como o próprio Rodrigo Constantino, João Amoedo do próprio Partido Novo na época. Essas pessoas estavam ali naquele bolo ali ligado ao Paulo Guedes, que já é uma galera ali até mais globalista, na verdade, né? Então, essa era ali o segundo vetor que fazia parte da composição do governo de Bolsonaro. Isso aí é a própria Globo que falava. E tinha a ala que eles chamavam de radical de extrema-direita, que eram os olavistas, né? Segundo a Globo tentou colocar a peste ali de qualquer insucesso do governo, a ala olavista, que ali, no caso, era liderada pelo Felipe G. Martins, que foi até preso covardemente, e pelo Carlos Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. Eu sempre tive aqui, nesse vetor da direita, que hoje fica claro que realmente sempre foi a direita verdadeira, porque todos os outros vetores traíram Bolsonaro. O Amoedo, que na época ele era uma figura ali, o ícone do liberalismo econômico aqui do Brasil, mesmo sem ser economista, Amoedo declarou apoio pro Lula em 2022. Rodrigo Constantino, por exemplo, que pra mim é um grande economista, um bom comentarista político, mas, Rodrigo Constantino hoje ataca dia sim, dia também Eduardo Bolsonaro, Kim Paim, Bolsonaro, todos os apoiadores da família Bolsonaro no Twitter. Os militares traíram Bolsonaro também. Todos eles traíram Jair Messias Bolsonaro no seu momento de maior fragilidade política, e o Mourão é o que melhor personifica isso.
Isso aí foi uma... Exatamente. Foi E o que pesado, né? sobrou hoje pro bolsonarismo e pra direita é essa ala que eles chamavam de radical, que era a ala olavista. Que aí eu me coloco nesse bolo. É porque agora também é chamado mesmo de extrema-direita, então tá tudo Não, bem. eu me coloco. Eu só acho que o único autodeclarado extrema-direita do Brasil. Que eu saiba, eu sou o único que falo isso. Eu sou de extrema-direita mesmo. Hoje, se você, por exemplo, é contra aborto, se você é contra a legalização das drogas, se você defende as forças policiais, se você é a favor da vida, você já é extremista. Então eu sou extremista. Tô tranquilo. Eu visto essa camisa tranquilaço. Então, assim, eu vejo que hoje a direita, na verdade, ela não se dividiu, ela se definiu. E eu enxergo o seguinte, cara, a coisa mais covarde que existe é você se manifestar no momento que a principal liderança desse grupo político enfrenta a sua maior dificuldade de vida, que é Bolsonaro. Além dele ter, por exemplo, realizado 18 cirurgias nesses últimos 6 anos, além dele estar cometido de um câncer de pele, além deles ter hoje crises de soluços intermitentes e ter problema ali, esse troço de problema com tripa é um troço perigoso pra cacete, né? Muita gente já morreu por menos do que isso. Ele hoje encontra-se preso em prisão domiciliar. Antes disso, ele estava preso lá na Papudinha com um barulho intermitente de ar-condicionado ali num esquema ali que eu enxergo que foi desenhado para Bolsonaro viver ali uma tortura mesmo dentro da prisão, uma tortura legalizada pelo Estado. Aí ele teve direito à progressão para prisão domiciliar. Mas hoje ele não pode se manifestar publicamente. Ele fala com as pessoas através de cartas. Ou seja, aquela briga que teve em Santa Catarina, pelo Bolsonaro ter indicado o Carlos, aquilo ali para mim foi uma baita de uma covardia. Porque ninguém se manifestou contra uma decisão que o Bolsonaro ia tomar antes dele ser preso. Porque era muito fácil. Era só Bolsonaro gravar um vídeo, lembrar a pessoa, ela ia perder todo o capital político que tinha e a pessoa não ia conseguir mais se eleger nem para síndica de prédio. Igual ele fez com a Joyce Hasselman, igual ele fez com o Frota, igual ele fez com a MBL, igual ele fez com essa turma inteira. Só que não, essas pessoas esperaram ele estar calado, ele está basicamente banido da vida pública, porque é realmente isso que aconteceu com o Bolsonaro, ele foi banido da vida pública e política para poder se degladiar e se manifestar contrárias a ele. Ou seja, esse pessoal, além de ser mau caráter, eles são muito oportunistas. E acho que essa eleição aí já vai cobrar esse preço deles, entendeu? Eu enxergo que realmente o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã vai ser de janeiro de 2027, inclusive com o Flávio Bolsonaro, presidente, podendo dar perdão para todas as figuras que foram perseguidas por essa ditadura da toga, como o próprio Jair Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro, como Alan dos Santos, como vários outros aí, o próprio Ramagem. Você acha que o brasileiro ele vota por proposta ou por paixão? Ou por outra coisa, não sei. O Bolsa Família. Então, na verdade, hoje, muitos votos hoje no Brasil são comprados direta e indiretamente. Direta, quando eu digo realmente compra de voto em dia de eleição, que acontece muito, e geralmente com mais políticos ali de centro-esquerda, políticos mais fisiológicos, simplesmente porque eles têm mais dinheiro mesmo. A campanha deles é muito cara. Hoje, por exemplo, na minha campanha eleitoral, o que eu devo gastar em todo esse ano, né? Esse período, tanto pré-eleitoral quanto eleitoral, acredito que um político desse fisiológico do Centrão deve gastar em 1 hora de campanha. São campanhas mais caras e eles têm muito dinheiro para investir, inclusive de caixa 2, dinheiro oriundo de corrupção. Eles compram diretamente muito voto. Tem a segunda maneira hoje de comprar voto, que são com benefícios e programas sociais, sem que você precise de nenhuma comprovação para continuar recebendo. Vou te dar um exemplo. Bolsa Família, sou contrário? Não. Sou favorável ao Bolsa Família. Mas, por exemplo, quem criou o programa de imposto negativo foi a Escola Liberal, foi a Escola de Chicago. E essa Escola Liberal, quando ela cria um imposto negativo, que é com o conceito de aqueles que não têm condição de pagar impostos, que eles recebam ajuda do governo, qual é a métrica que você valora isso? Pela quantidade de pessoas que você consegue tirar do programa social, torná-las mais produtivas para elas não precisarem mais daquele programa social. Você não pode medir pela quantidade de gente que você bota dentro do programa. Você tem que medir pela quantidade de gente que sai. E se você não consegue colocar um regramento no qual aquela pessoa tem que, por exemplo, a cada 30 dias mostrar para você que ela procurou emprego, a cada 3 meses mostrar para você que ela se matriculou num curso técnico ou profissionalizante, a cada, 7 meses ela mostrar que de alguma maneira ela se tornou uma pessoa mais produtiva, como acontece, por exemplo, no Reino Unido, como acontece na Alemanha, como acontece na França, é um programa social que é fracassado e é utilizado assim como pé de meia para comprar voto, indiretamente falando. É isso. O pé de meia, por exemplo,
É um programa que beneficia estudantes que simplesmente precisam estar matriculados para conseguirem receber ali um valor mensal, mesmo que não precisem ter uma comprovação de bom desempenho ou sequer de frequência nos colégios. Ou seja, isso é uma compra de apoio político justamente daqueles jovens que estão começando a votar, que são jovens ali de 16 anos de idade. E aí é a compra de voto que eu chamo indireta. E dentro dessa compra de votos indireta, tem os votos também hoje de comunidade. Muitas dessas comunidades, eu digo para você, aproximadamente 94% dos moradores de comunidade é gente de bem, gente honesta e trabalhadora, mas que infelizmente são reféns do crime organizado. E aí, por exemplo, você tem um colégio eleitoral, eu sou até contrário a isso, a ter colégios eleitorais em áreas que são dominadas pelo crime organizado. Por quê? Por exemplo, eu acho bizarro ter um CIEP que vagabundo guarda fuzil sendo utilizado para trabalhador votar. Por quê? Você vai ter ali naquele colégio eleitoral um policial fazendo ali a segurança. Como que você controla se não está tendo ali um voto de cabresto? Se você não tem vagabundo, se não tem criminoso ali, obrigando as pessoas a votarem nos candidatos que fazem parte ali do grupo de apoio àquela facção criminosa. Você não controla, não tem como controlar. Ou seja, eu enxergo que essas áreas que são dominadas pelo crime organizado, não pode ter colégio eleitoral aí dentro. Tem que ser fora dali. Para o morador ser obrigado realmente a sair daquela área dominada pela facção criminal para votar. Ou seja, hoje, em cima da tua pergunta, muitos dos votos do Brasil são comprados, direta e indiretamente. A segunda maneira aí de votar, que aí eu acredito que, somando essas duas que eu falei, primeiro, a compra de voto, é a segunda, ela entra no âmbito da paixão. Eu gosto mais da figura tal e vou votar nela. Sendo que, por exemplo, a escola conservadora sempre disse que você não deve, de forma objetiva, esperar a perfeição de ninguém, porque, muito menos dos políticos, porque os políticos são repletos de seres humanos e os seres humanos são seres imperfeitos. Então você não pode esperar a perfeição de político porque ele é um ser humano e o ser humano comete erro. Então, muito desse voto hoje que é fruto da paixão, pega um pouco disso e pega também um pouco da carência hoje que as pessoas têm, que o brasileiro tem hoje, por exemplo, com ídolos. Porque o Brasil não sabe tratar bem os seus ídolos. E aí hoje muita gente idolatra mesmo os políticos, né? Então, assim, e num terceiro vetor aí pra mim, que é o que menos acontece, é as pessoas que votam por propostas. Hoje eu acho que é uma minoria. Parcela mínima, tanto que os políticos hoje gastam muito pouco tempo falando de propostas, porque isso não dá engajamento nenhum. É mesmo. E você falou de paixão, a paixão ela vem muito também, cara, daquilo, você tem um chefe, o teu chefe é bonzinho, tu fica apaixonado por ele. É o Bolsa Família. Tu dá o Bolsa Família, pô, quem me dá? É o Pedro. Pô, o Pedro é tão legal, ele me dá Bolsa Família. E outra, e a gente não tem uma política clara, que nem esse exemplo que você falou, eu nunca me atentei pra isso, cara, que você colocou, da pessoa buscar um recurso. O Bolsa Família não é pro cara viver a vida inteira do Bolsa Família, como é utilizado no Brasil. No Brasil não tem isso, cara. Hoje quem ganha Bolsa Família, o cara fica ganhando ali, arruma um trabalhinho de bico ali, começa a ganhar dinheiro também, ganhando dos dois lados, e vai ficar ali a vida inteira. Tu acha que o cara desse não vai votar? Vai votar. Óbvio que vai votar, assim como Tá também ganhando, os pô. beneficiários do Sim, próprio pé de meia também. também. Os estudantes, óbvio Claro. que vão votar nele. Ô, Pedro, tem algum assunto que ninguém tem coragem, assim, na sua mente, de chegar em Brasília e colocar na mesa? Você acha que tem algum assunto, assim, específico, algum tema político que, tanto de esquerda quanto de direita, tenha receio de chegar em Brasília e gritar, puxar uma bandeira? Então, na verdade, a direita não. Mas como a direita, em cima até disso que a gente falou, se resume basicamente a 10% do Congresso Nacional, eu diria para você que 90%, inclusive os políticos de esquerda, têm medo de levantar bandeiras que realmente endureçam a nossa legislação penal. Porque, por exemplo, nosso Código Penal dos anos 40. Nos anos 40, você colocar uma pena de 30 anos para um indivíduo, você estava basicamente sentenciando ele à pena de morte, porque ele ia entrar no presídio com, sei lá, com 29 anos. A expectativa de vida nessa época era o quê? 55 anos de idade? Até 60, se bobear, se tivesse uma boa qualidade de vida. Ou seja, a pessoa não ia ter oportunidade de sair no presídio. Hoje não, hoje a expectativa de vida sobe para 75 anos, em alguns casos 80. Se for mulher, por exemplo. Ou seja, hoje você sentenciar uma pessoa de 25 anos a uma prisão de 30, embora ninguém fique 30 anos preso no Brasil, que Sérgio Cabral, por exemplo, foi condenado a mais de 300 anos de prisão, ficou 5 anos preso. Mas depende de quem é preso, né?
depende do Hoje, momento. sinceramente, dá pra contar nos dedos aí de uma mão os políticos aí que vão ficar, as pessoas, os criminosos que vão ficar esse tempo todo na prisão sem ter direito a algum benefício, alguma progressão. Tu São fala. raríssimos os casos, e aí eu digo pra você, por exemplo, Marcinho VP. Acredito que só ele. Fernandinho Beiramar, essa galera mais da antiga. Fernandinho Beiramar também. Fernandinho, todos esses líderes mesmo pontuais de facção, embora, por exemplo, é até complexo falar dessa forma, por quê? Comando Vermelho tem lideranças claras, PCC não. Comando Vermelho ele tem um modelo quase que empresarial. PCC não. PCC ele tá mais ligado a uma espécie de maçonaria, mas é mais um grupo ali, tá mais voltado para uma seita do que para uma ramificação empresarial. Então o PCC já é mais difícil de você fazer esse tipo de coisa. O PCC, só de ser do PCC, você já deveria imputar todos esses indivíduos à pena máxima sem direito a nenhum tipo de progressão. O PCC tentaram rotular muito ao Marcola, né, como chefe, mas tu sabe que não... É porque não é bem chefe também, eles têm lá o que eles chamam de sintonia final, Parece um sempre laranja, com número né? ímpar, né, com aproximadamente 5 pessoas, e esses tomam uma decisão ali como se fosse ali primeira ou segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com voto de 5 e o voto de cada um deles tem o mesmo peso. Então, eu acho que quando trata de facção criminosa, tem que parar com essa coisa de, é o líder. Claro que é importante, mas eu enxergo que qualquer um que seja claramente faccionado, ele já tem que ter imputação penal máxima, sem direito a nenhum tipo de progressão de regime. Então, assim, hoje a realidade é o seguinte, 90% dos nossos políticos não têm coragem de chegar lá em Brasília e votarem e trabalharem duro para endurecer a nossa legislação penal e para combater os juízes corruptos que, infelizmente, destruíram a nossa república. Isso é fato. E só quem pode fazer isso são eles. Se falar para você que é o governador, mentira. Só quem pode legislar sobre isso são os deputados e senadores. E quando a gente fala de combate aos juízes corruptos, os senadores. Por isso que a gente precisa ter senadores hoje que não respondam ao inquérito no Supremo Tribunal Federal, senadores que tenham reputação ilibada e que sejam realmente honestos, mas principalmente corajosos, para chegarem lá em Brasília e irem para cima dessa turma. Só que aí tem um problemaço. Eleição de senador é uma eleição tão cara quanto a eleição de governador e até mais difícil. Por quê? Governador, mal ou bem, você consegue ter, às vezes, um doidão igual o Wilson Witzel, que vai para os debates, manda bem e consegue pontuar. Pablo Marçal não tinha máquina, não tinha nada, e porque estava indo muito bem na reeleição, na rede social, quase venceu a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Mas, por exemplo, Senado não acontece isso. Por quê? Porque senador não vai para debate. Ele não tem o campo ali para expor as suas ideias que um candidato majoritário para governo e prefeito tem. Você não tem debate com senadores, isso não existe. Você tem nas grandes grades de programação debate das majoritárias para prefeito, para governador e para presidente. Para senador, não. Então, hoje, quem vira senador da República é sempre aquele que tem mais orçamento, tem mais dinheiro e tem o apoio de mais partidos de centro. É sempre assim. E quem é essa figura? É sempre um político do centrão. Que quando chegar lá em Brasília, simplesmente vai votar para manter tudo do jeito que tá, porque para ele não é nem um pouco interessante endurecer o Código Penal e facilitar o combate para prender político corrupto, porque senão ele mesmo vai ser preso, né? Essa é a realidade. E é exatamente por essa razão que hoje o coração do problema que está no nosso judiciário, que isso só pode, em grande parte, ser sanado por um combate firme de gente corajosa contra o Supremo Tribunal Federal, a gente não vai conseguir botar essas pessoas corajosas lá no Senado para fazer isso. É muito difícil, muito difícil. Tem que ter 35 anos, que é uma coisa que eu não concordo também. Por exemplo, por que tem que ter 35 anos para disputar uma eleição para senador? Não faz sentido. Para mim, podia ser todo mundo, para todos os cargos, 20. Não precisa ser 35. Porque, por exemplo, por que o Nicolas Ferreira não pode ser senador? Não tem sentido, não tem lógica. Precisa ter mais de... Não tem explicação alguma. Não tem explicação alguma. Só que é interessante para os senadores diminuírem a maioridade pro Senado? Claro que não, porque eles vão aumentar a concorrência. Uhum. Porque eles sabem que a galera da rede social vai conseguir adentrar no Senado Federal e vai começar a tomar os espaços que antes eram só dele. Ou seja, hoje também é inegociável a ascensão dos políticos e dos ativistas da rede social ocupando esses espaços. O que esses senadores, o que essas velhas raposas da política podem fazer é tentar dificultar, embarrear um pouquinho essa rápida ascensão, mas ela já está acontecendo. Hoje todo mundo é rede social. É isso. Uhum. Então, assim, o que está acontecendo? Os ativistas, os influenciadores políticos de direita e de esquerda estão começando a ocupar esses cargos eletivos.
cada vez mais cargos. Entra a eleição, sai a eleição, eles estão ocupando cada vez mais cargos. Ou seja, o Centrão, que sempre dominou a maior parte ali da pizza, eles estão perdendo eleição após eleição, cada vez mais pedaços da própria pizza. Ou seja, eles vão começar a se degladiar entre si, na briga por poder. O Centrão não vai mais brigar por espaço hoje com a direita e com a esquerda, eles vão brigar por espaço entre o próprio Centrão. Então eu enxergo que hoje é irremediável. Hoje não tem mais como o Centrão combater esse tipo de coisa. A não ser que seja através de legislação para diminuir a atuação de influenciadores na rede social. Por exemplo, qualquer conteúdo hoje falando de política seja derrubado, removido. E aí você vai impedir que tenham novos Nicolas Ferreiras, novos Rones Gabriéis, novos Jair Bolsonaro, que só Verdade. virou presidente por conta da rede social. Verdade. A favor ou contra a escala 6x1? Então, Lula escala levantou aí. 6x1 ela tem um problemaço, que é o seguinte, hoje o trabalhador, ele fica em média, o trabalhador hoje, afegão médio que ganha o salário mínimo, que mora em Bangu, que mora em Campo Grande, que mora na região metropolitana do Rio, São Gonçalo, Niterói, Rio Bonito, Itaboraí, se chama transporte público. Ele perde aproximadamente 30 horas da sua semana no transporte público. Aí quando você fala do fim da escala 6x1, ele não vai mais trabalhar 4 horas no sábado. Se no sábado o transporte público, embora ele seja escasso, a mobilidade urbana é melhor. Ou seja, tem menos carros em movimento. Ele vai chegar mais rápido no trabalho e vai chegar mais rápido na sua casa. Então vamos botar que no sábado ele perca 6 horas ali no dia. A gente está falando de aproximadamente 24 horas por mês que você deu para esse trabalhador, somando os 4 sábados que ele ficou sem trabalhar e com o seu período de locomoção do trabalho para sua casa. Ou seja, 24 horas, sendo que ele fica 30 horas por semana no transporte público. Se você pegar essas 30 horas por semana, dá mais de 120 horas no mês. Ou seja, você está pegando um trabalhador, está dizendo que está levantando a bandeira ali em prol dele, no qual você basicamente deu 24 horas, deu um dia para ele no mês, sendo que ele vai perder 120 horas no mês ali naquela cultura do galeto. Em pé ali no ônibus, desenvolvendo problema de coluna, desenvolvendo um problema psicológico, desenvolvendo um problema de ansiedade. Ele chega em casa 9, 10 horas da noite, não tem a menor condição física, inclusive, de jogar um videogame com o filho, não tem condição de ver uma série da Netflix com a esposa, vai ter problema, inclusive, no casamento, não vai ver o filho crescer. Ou seja, o debate não deveria ser o fim da escala 6x1. Eu realmente sou favorável ao fim da escala 6x1 por conta desse motivo que eu te falei. Porque o câncer da vida do trabalhador não é a escala 6x1, é o transporte público. Só como o Rio de Janeiro e o poder público, de forma geral, não conseguiu resolver esse problema, o trabalhador ele mora muito longe do seu trabalho e ele demora muito tempo para se locomover porque a mobilidade urbana dos grandes centros é um lixo. Aqui do Rio de Janeiro é horrível, mas em São Paulo, eu tenho ido mais para São Paulo agora, pelo menos de 3, 6 meses eu tô indo para São Paulo, é uma coisa bizarra. Assim, eu demorei quase 10 horas para chegar no Brás, geralmente eu fico no Brás. Eu demorei quase 10 horas de carro. Sendo que depois que você chega em São Paulo, para rodar ali perto da capital mesmo, você perde aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas. Ou seja, a mobilidade urbana é um lixo em São Paulo também, não é só no Rio de Janeiro. Mas como isso assola de forma mesmo objetiva a vida do trabalhador, a escala tem que acabar. Só que o debate não deveria ser esse. Hoje já é comprovado o seguinte: os países que têm o melhor IDH são exatamente os países que têm as pessoas mais produtivas. E são também, objetivamente, os países mais ricos. Ou seja, os países são mais ricos porque as pessoas são mais produtivas e por essa razão os países ficaram mais ricos. Ou seja, o nosso objetivo aqui hoje tinha que ser deixar as pessoas mais produtivas para termos um país mais rico e aí as pessoas trabalharem menos. O debate tinha que ser esse. Só que, infelizmente, o Lula e a esquerda querem usar isso aí simplesmente como plataforma política para trazer voto para a esquerda. Hoje, o que virou a escala 6x1? Basicamente, voto para a esquerda. Você roda ali na Cinelândia, você roda na Carioca, você roda na Praça 15. Todo santo dia você vai ver ativista e pré-candidato de esquerda com o santinho. Por exemplo, Elias Jabbour, fim da escala 6x1, Elias Jabbour. Fim da escala 6x1, Marcelo Freixo. Ou seja, o fim da escala 6x1 hoje, ele virou só uma plataforma política para a esquerda. Só isso. E quando o trabalhador tá andando ali no centro do Rio, ele vê aquele adesivo, fim da escala 6x1, qual trabalhador não vai ser favorável ao fim da escala 6x1? Nenhum. Verdade. Entendeu? Pelo mesmo valor? Todos eles ganhar a vão querer- mesma todos, coisa, todos. trabalhar menos. Só que aí o cuidado que tem que tomar, esse encargo, que eu vou chamar isso de um encargo, não pode ser para o empresário. Por quê?
Hoje, o empresário, qual é a diferença dele pro trabalhador da escala 6x1? Ele não tem esse 1. O empresário é 7x0, a escala do empresário. Por quê? Ele não tem vida. O sábado do empresário, depois que você vira empresário, domingo, madrugada, é a hora útil. Porque ele está procurando fornecedor, ele está procurando cliente, ele está procurando uma forma de ser mais produtivo, ele está procurando uma forma de conseguir automatizar algum processo, ele está procurando uma maneira de conseguir fazer a sua mensagem, o seu produto, chegar ali através da internet no seu cliente. Depois que você vira empresário, você não tem mais vida. Além de você não ter vida, você que assumiu o risco. Por quê? Por que lá na frente, lá o empresário é o que mais ganha depois que o negócio dá certo? Porque ele foi o que assumiu o maior risco. Porque lá no início, quando ele tinha 3, 4 funcionários, mesmo nos meses que ele não conseguia ser superavitário, não conseguia ter lucro, ele era obrigado a cumprir com o salário daqueles trabalhadores. Nenhum daqueles trabalhadores chegou pro patrão e falou assim, olha só, esse mês aí eu vi que o negócio tá difícil, eu não preciso me pagar não. Isso nunca aconteceu, pô. É sempre o patrão que tem que se dobrar, se virar nos 30 para conseguir meios, para conseguir arcar com o salário do trabalhador, porque se ele não arcar, o trabalhador vai acioná-lo judicialmente. Sempre será assim. Aí lá na frente, quando o negócio dá certo, você tem que ver um esquerdista retardado falar para você a clássica trabalhadora que tudo produz, a ela tudo pertence. Vai tomar vergonha na cara, pô. Toma vergonha na cara. Quem assumiu o risco foi o empresário. Quem tinha o dinheiro lá, o capital de giro, que poderia, por exemplo, utilizar para viajar para Miami, para Disney com a família, abriu mão desses momentos para investir na padaria, para investir no estúdio, para investir em qualquer outra coisa, foi o empresário. Foi ele que abriu mão desses momentos, desse recurso financeiro que ele tinha, para assumir um risco que lá na frente ele não tem a menor ideia se vai dar certo ou não. É só Pode sonho. dar ou não dar. É. Se der certo, é óbvio que ele tem que ser o que vai ganhar a maior fatia da pizza, porque só existe a pizza por conta dele. Verdade. Verdade. Entendeu? Acho que essa discussão aí vai muito além, né? É. Eu acho que vai acabar aumentando aí o trabalho informal, a carteira assinada que o pessoal tanto queria, eu acho que vai diminuir. Acho que vai. Já diminuiu, né? É. Hoje, por exemplo, são mais ou menos 51 milhões de beneficiários do Bolsa Família, assim como temos aproximadamente de 38 a 41 milhões de pessoas hoje que trabalham de carteira assinada, assim como temos o mesmo número de informais. O mesmo número, que é o motorista de Uber, que é aquele que faz o freelance ali na banca de jornal, que é aquele vendedor ambulante do centro do Rio, da praia de Copacabana. Ah. Isso já existe hoje. Quando você tenta simplesmente burocratizar demais e regular demais, você leva o trabalhador para a informalidade. É isso que acontece, por exemplo, com a PEC das domésticas, que de 2013 para cá simplesmente fez com que hoje tenhamos menos domésticas contratadas por carteira de trabalho do que tínhamos antes da PEC das domésticas. Ou seja, as domésticas caminharam para a informalidade e perderam até os direitos que tinham. Uhum. Ô Pedro, vamos viajar de Brasília para o Rio de Janeiro. Você comentou aí em relação à campanha do Eduardo Paes, né? E nas pesquisas tudo indica que ele pode ser eleito aí governador do Rio de Janeiro. Qual a estratégia que você acredita que seja viável para a direita utilizar para que isso não aconteça? Sinceramente, acho que hoje é muito difícil. Porque a direita demorou um tempo para formalizar uma candidatura, escolher um candidato. Depois que escolheu, infelizmente as pesquisas hoje, mesmo depois da direita ter lançado a sua candidatura em fevereiro, ainda pontuam melhor para o Eduardo. Ele hoje saiu, teve que renunciar ao seu mandato como prefeito e basicamente não pega mais rejeição pela capital, ele não é mais prefeito da capital. A direita enxerga que também não está conseguindo trabalhar bem essa coisa de vincular a imagem do Eduardo Paes com todos os escândalos de corrupção que aconteceram aqui no nosso estado. O Eduardo Paes, por exemplo, ele estava falando hoje que o Rio está endividado, que precisa do Propag, aquilo outro, ele está certo. Ele só esquece de falar que o Rio hoje encontra-se nesse modelo de recuperação fiscal porque o grupo político dele, que ele sempre fez parte, do Sérgio Cabral, do Pezão, endividaram o nosso estado. Então, assim, hoje eu vejo que a direita não está sabendo trabalhar bem essa vinculação da imagem do Eduardo Paes com tudo de errado que aconteceu aqui no nosso estado, que basicamente o Rio de Janeiro hoje é o House of Cards da vida real. É isso. O Ele Rio... é muito político também, né? Ele é muito escorregadio. E eu vejo o seguinte, tá até aqui, nessas ele tá entrevistas que eu ali, faço de ele- rua, E as pessoas gostam dele. ele não tem pode. hate, cara. Ele não tem hate dos bolsonaristas.
Não tem hate. É. Pode ter um outro bolsonarista, eu não vou votar nele, não sei o quê, nervosinho do Odebrecht e tal, que é realmente o nervosinho do Odebrecht. Mas assim, ele não tem hate, ele não é odiado pelos bolsonaristas. Eu diria pra você que uma galera boa dos bolsonaristas vai votar nele. Até porque ele conseguiu, de forma sagaz, colocar o Washington Reis para ser ali o braço político dele na Baixada, indicando inclusive a irmã dele para ser vice do próprio Eduardo. Então, assim, hoje é muito difícil de vencer a eleição do Eduardo. A dica que eu dou, assim, é para realmente atacar dia sim, dia também. Não tem muito o que fazer. E o Washington Reis, ele é muito forte em Caxias. Ali Em Caxias, na Baixada de forma geral, no norte e noroeste do Rio também, né? Ele é muito forte ali, cara. Hoje a luta tá bem discrepante. Tá muito difícil de tirar essa eleição do Eduardo, cara. E ali foi uma guerra política também, né? Do Washington ter ido pro lado dele, né? Porque o Washington, ele era governo do Castro. Aí teve o racha ali no PMDB, no MDB, né? PMDB não. No MDB, o Washington foi para um lado, um grupo foi pro outro. Meu candidato seria, na época, o Washington Reis, né? Sempre achei ele um bom gestor público, sempre foi bolsonarista. Ele seria meu candidato. Essa movimentação acabou favorecendo muito o Eduardo, né? A minha mãe é professora funcionária de Caxias. Eu ia te botar pra conversar com ela meia hora pra ver se você mudasse de opinião. Não, depois vamos trocar. Não, agora eu também já não vou votar. Mas ela é aposentada. Não, mas como ele tá com o Eduardo hoje, eu não vou votar nele, pô. Nem nele, nem no grupo. Pô, minha mãe ama ele, cara. Ama o Washington Reis, cara. Putz. Mas pra prefeitura de Caxias, ele foi um bom prefeito na época, né? Não, mas é isso que eu tô falando. Eu gosto do Washington. Eu gosto do Washington. Só que como hoje ele tá caminhando com o Eduardo, não tem como caminhar com ele. Sim. Mudou de lado, né? Então vamos lá, para fechar, Pedro, qual mensagem você deixaria hoje para o jovem que quer mudar o Brasil? Fora Lula. E que ainda acha que não tem voz, que eu ia falar, mas você já falou. Cara, isso é legal, porque assim, tem uma galera, isso você sabe melhor do que a gente. O esquerdista, ele geralmente, ele manifesta. Ele grita, ele berra. E o cara de direita, perfil, ele meio que... Ah, cara, na boa. Conservador até Fica falando aí, eu não quero te dar ideia não, mas eu vou ficar aqui. E ele é reservado, ele é na dele. E ele acaba, às vezes, deixando de se expressar numa conversa, num diálogo, num debate, porque ele, porra, não vou mudar a cabeça do cara mesmo. Ó, o cara acredita nisso, eu acredito naquilo. E o cara se esconde. Eu vejo muito isso. Esperar o silêncio, mas é aquilo, você precisa defender a coisa certa da forma certa. Você não pode simplesmente querer ir pro confronto com a esquerda sem estar preparado e sem saber se defender. São as duas coisas. Você precisa ter todo um background, por isso que eu falo para todo mundo se matricular no curso do professor Olavo. Tem muita aula lá e tem muito material bom. No próprio curso do Olavo, tu vai ver o Olavo indicando para várias outras doutrinas, para vários outros autores. E depois disso tem que estudar a arte da retórica. Não adianta você dominar o assunto e não saber se defender. Eu vejo também muita gente, às vezes, dominando o assunto e não sabendo se defender. E vejo gente também que sabe se defender e não domina o assunto. Então precisa ter as duas coisas. Hoje o jovem que quer realmente mudar o Brasil, ele precisa primeiro de um bom tempo estudando os assuntos, estudando os livros, estudando os autores, as doutrinas. E depois ele precisa estudar um pouquinho sobre a retórica, né? Sobre a capacidade de debater. Eu pretendo até algum dia na minha vida aí, quando tudo isso aí eu tiver um pouquinho mais de tempo, até vender algum curso nesse sentido aí. Ajudando os jovens aí, a galera nova mesmo, a tá pronta para isso, entendeu? Eu sinto que, assim, nós que não somos ligados à política, né? A gente foi deixando as coisas correrem muito frouxa, né? E a gente passou a não dar opinião em algumas coisas, a querer não entrar mais na briga. Conflito. Em conflito, e aí acabou que a esquerda está tomando todas as ideias e a gente está aceitando, e se a gente continuar aceitando, o caminho vai ser ladeira abaixo. A direita ficou adormecida, né? Desde o período contra-revolucionário lá acabou em 85, a direita dormiu e a direita ocupou todos os espaços de poder. Eu acho que a gente precisa, nós que não estamos, assim, ligados diretamente à política, acho que a gente precisa, assim, se posicionar, porque se a gente continuar... Até em relação a valores, né? Todo mundo tem que se posicionar, e o Olavo de Carvalho sempre falava. Se a gente continuar calado, a gente vai perder cada vez mais. E as coisas de esquerda vão entrando aos pouquinhos, quando você vê, já era. Exatamente. Tem que Como falar. a gente faz com os nossos filhos, né? Porque isso já vem impregnado na criança. Isso, o engenheiro tem que começar a falar de política, o professor de direita tem que começar a falar de política, porque o de esquerda sempre falou.
O pastor tem que começar a falar de política. O advogado de direito tem que começar a falar de política. O médico tem que começar, o concordo. enfermeiro tem que começar a falar para os seus filhos de política. Enfim, a gente precisa ocupar todos esses espaços e todas essas figuras que se enxergam ali realmente de direita, conservadoras, têm que começar a se manifestar. Primeiro ali com seus mais próximos, primeiro com seus familiares e mais chegados, e depois realmente nas mesas de debate e nas eleições aí, né, cara? Se tornando ali todos eles agentes políticos de transformação, porque é disso que a gente precisa. Mas para isso as pessoas precisam estar preparadas. Então tudo começa pela educação. As pessoas estudarem, depois que estudarem ali tanto a parte das ciências políticas, começarem a estudar também retórica também, para conseguirem defender a coisa certa da maneira certa, porque a mudança é essa. O Antônio Gramsci falou lá atrás, em 1920, a revolução não tem que ser pegando em arma, tem que ser pegando em livros. Ele estava certo. Por isso que eu falo que da esquerda, o demônio da esquerda pra gente não é o Marx, é o Gramsci. Gramsci, ele foi, a meu ver, a figura mais inteligente da esquerda aí desses últimos séculos. E o Olavo de Carvalho percebeu isso e tentou fazer a contra-revolução da direita. Só que, infelizmente, o velhinho não está mais aqui. Hoje é papel nosso levar a mensagem dele. Por isso que todo podcast, toda participação que eu tenho em qualquer lugar, eu consigo falar do Olavo em algum momento. Se eu tiver 5 minutos para falar, pelo menos 1 minuto eu vou conseguir falar do Olavo. Então, acho que o nosso papel hoje é esse. A gente teve a Júlia aqui, né, que foi universitária e tal, e viveu Júlia isso. é nossa, né? Viveu na prática. Aí é legal que entra nos comentários, tem vários assim, pô, cara, hoje eu tô sentindo isso na pele, na universidade. E eu vejo assim, que essa galera que tá na universidade, que é de direita, ela tem algumas pessoas que são referência, mas ela não tem um caminho. Tipo, porra, o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu bato de frente, não bato de frente? Eu fico calado, não fico calado? Eu reajo, não reajo? Isso que você colocou é importante, porque assim, até para poder a pessoa ter uma direção, ter um caminho a seguir, ou vai estudar isso. Ela falava aqui, né? Ela estudava para prova algo que ela não acreditava e por trás ela estudava aquilo que ela sabia que era verdade. Mas na prova ela tinha que escrever aquilo que ela não acreditava. Que problema, né? Uma confusão isso. Eu falei, eu estudava que o professor queria ouvir, depois eu Mas exatamente isso que ela fazia, coitada. Pedro, eu te agradecer, cara. Obrigado aí por esclarecer tantas coisas que a gente não sabia, né? Que provavelmente quem tá assistindo aí também não sabe. E te agradecer, portas abertas aí para quando quiser voltar. Obrigada. Casa é sua. Pô, eu que agradeço, uma satisfação aí. Assim, tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, vou divulgar. Vou pedir aí para todos aí que estão assistindo, se não forem inscritos, se inscreverem, principalmente compartilharem o conteúdo, porque só com esse compartilhamento vocês vão conseguir ser agente de mudança e agente de transformação para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. E esse podcast também, porque é um dos podcasts, né, um dos veículos aí, poucos aqui no Brasil, raros, que não recebem Pix do governo federal e que aí tem total independência e tem o ethos jornalístico para trazerem a informação verdadeira da maneira que ela tem que ser feita, né? Então, já se inscrevam no canal do YouTube e do Instagram, né? Vai no YouTube? Instagram também. YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii. Então, Instagram, TikTok, Kawaii. E também, se puder, também se inscrevam lá no nosso @PedroNetoRio em todas as redes sociais. E é isso, vamos para cima, vamos mudar o Brasil. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro presidente. Obrigada. Valeu, Pedro. Obrigadão aí, cara. Valeu.